Autoriza o árbitro. Bom pregão pra você, Marcelo Coutinho, bem-vindo e bom dia. Dólar bom futuro, dia, índice futuro, abrindo os trabalhos aqui. Tudo ótimo, e você? Bom dia, lindão. Firme? Bom. Você tá com, como diria Marcos Belucci, tá com voz de sono, será que te acordei? Tá com voz de sono, Coutinho? Tá cantante, né, gatinho? O que foi? Eu quero saber se você tá com voz de sono. Dormiu bem? Não, dormi bem, tudo sob controle. Cheguei cedo, né, lindão? Cheguei mais cedo que eu... É muito difícil. Ih, mas você tá animadinho você também, né? Você tá sendo Você contestado. tá animadinho. Cadê o Moreno que não volta, hein? Moreno volta quinta-feira. Ah, bom, entendeu? Quinta-feira. Ó, você aqui na minha mão, viu, Joselito? Coutinho, meu parceiro, olha só o que o placar mostra. Canto inferior direito, Ibovespa Futuro abrindo no 0-0 na busca por direção. Olha o dólar, caindo 0,10, mínima pro Indifut. Mas são placares tímidos. Você organiza graficamente pra gente, Coutinho. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Índice do seu lado esquerdo, olha só, a gente tá com dois canais. Então você tem o longo de baixa e o mercado subindo no curto prazo, né? Então a gente cantou aquela venda ali no 127,852, tudo sob controle. Hoje, excepcionalmente, é o dia da inflexão. Então eu tô assim, vendo se o mercado vai subir e aí mantém o canal vermelho, se o mercado realmente mantém a venda do 127,850 e desce. Então assim, hoje é um dia para tomar bastante cuidado, day traders de plantão. E, logicamente, até para os swing traders de plantão, quem for se posicionar, hoje também é um dia muito importante, né? Porque, logicamente, replicando isso daqui para o índice Bovespa, a gente vai ter uma definição de direcional que eu precisaria de mais alguns candles para ver. A priori, é baixa, a venda mantém a venda do 127. Vamos ver como se processa. Dólar do seu lado direito, sem grandes novidades. O dólar continua no canal de baixa, desce. Rompe, pelo menos por enquanto, né? Acabou de abrir, R$ 5,854. Objetivo do dólar, R$ 5,694. 9,2. Vamos lá, amigos. A curva de juros abre os trabalhos para cima em todas as pontas. Olha, isso aqui pode nos levar a concluir que, num primeiro momento, o mercado digere a ata do Copom sob uma perspectiva de menos rigor, sob uma perspectiva mais dovish. E com isso compensa puxando a curva de juros na extensão dos vértices. É um jeito de embalar. Meu cenário era curva curta abrindo, curva média e longa mais calma. O que a gente está vendo é a curva na ponta curta abrindo, mas também na ponta média e longa, praticamente na mesma proporção. Cedo ainda, não temos nem os primeiros 5 minutos. Por exemplo, os contratos mais longos estão começando a fechar. É o caso do DI1 F35, está pedindo só 5 pontos base, em comparação com o 27 que pede 9. Então talvez a gente tenha essa dinâmica que eu busquei antecipar e que é a mesma leitura do Beida. Por hora, toda a curva está subindo, ainda que numa proporção que eu já considero tímida. São 6 pontos base e meio para a curva brasileira. 6 pontos base e meio em média, 7 pontos base em média. O dólar vira, experimenta o terreno positivo pela primeira vez no dia, está avançando 0,03%, R$ 5,838. Mas é quase aquela música, não sei se vou ou se fico. Se fico, não sei se eu vou. Se vou, não sei se eu fico. E aí o resto você completa. A ordem dos fatores não altera o produto, não há direção clara para a moeda americana. Indifut cai no 0,13, 126.235 pontos. A fotografia do índice de preços do produtor saiu aqui no Brasil. O Diego Kerber paga pra gente o número, pois não, Diego? Pois é, trago pra vocês o número, portanto, do IPP que já foi divulgado e veio em 1,48% de avanço aí no mês de dezembro na base mensal, tendo vindo de 1,25%. Inclusive, a última leitura foi revisada para cima, tá? Saiu de 1,23%, que tinha sido registrado anteriormente, para 1,25%, e ainda assim veio acima, portanto, dessa leitura anterior. Na base anual, segundo aqui as informações, veio em 9,42% no acumulado do ano o IPP, tendo vindo de 7,62% na última leitura, que também foi revisada para cima, antes tinha sido registrado 7,59%. Ó, amigos, tá vendo? A curva de juros não tem só a ata do Copom para digerir. Ela tem também a inflação ao produtor, que veio salgada, né? Veio salgada. Então a gente já está falando de 1,5% de inflação em dezembro para o produtor. A inflação ao produtor costuma ser a antessala da inflação ao consumidor. E soma-se a isso um acumulado também salgado. A curva me parece reagir ao fato, não é? A gente tem esses 6 pontos base a mais nos prêmios, possivelmente em função disso. Interessante isso que eu vou dizer agora, quer ver só? O comunicado do Copom foi agraciado pelo CAGED e pela FENAD mais fracos como documentos.
E isso sugeriu um início de desaceleração que o comunicado cita como um dos fatores de risco baixista para a pressão inflacionária mesmo. Agora a ata, ela não encontra uma inflação ao produtor interessante. Ela não é ajudada pela fotografia macroeconômica do dia. A fotografia macroeconômica do dia sugere uma inflação ao produtor mais salgada, o que deve contaminar a inflação ao consumidor, já numa perspectiva de inflação projetada mais forte. Então nós temos a curva de juros, me parece, reagindo a isso exatamente como ela reagiu a um CAGED, a uma PNAD, em linha com o comunicado do Copom na semana passada, fechando. Hoje ela reage a uma inflação ao produtor como um fator descolado do que o documento da ata do Copom gostaria de ver, que é uma desaceleração mais forte, daí a curva abrindo em todos os vértices. Olha, você ouviu essas chineladas ao longo dos últimos minutos, porque o dólar foi renovando máximas, agora está no terreno positivo. Então, Coutinho, atualiza o Dolfut aí, que eu vou aprofundar com o Guia Troca logo na sequência. Pois não. Bora, dólar do seu lado direito, pessoal. O número que a gente tem que perseguir hoje, eu no diário já vou pro intraday, é R$5,854, cota 844. Tenho 10 pontos para chegar numa resistência. Toada baixista, sobe no dia de hoje. Se você quiser um pouquinho de visibilidade intraday, no intraday, apesar dessa alta, olha só, mercado cai, lateraliza, cai. Eu ainda tenho um envelope de baixa. O dólar, se você quiser ver o intraday dele, é R$5,847. 96. Guilherme Cunha, vamos lá. Primeiro, vamos interpretar o que a curva de juros está nos entregando. A gente vê a curva numa alta de todos os vértices, média de 7 pontos base e meio a mais nos prêmios. Você tinha a ata do Copom para essa curva digerir, mas passou a ter também a inflação ao produtor. Veio salgado, hein, Gui? Veio, Léo, e eu vejo, eu tava dando uma bisbilhotada inclusive no chat, dólar foi lá bater os pontos de suporte, né, os contextos aí que pode carregar na resistência do grande Coutinho, e quando a gente olha para a ata, Léo, ela realmente ela é a menos que irá protagonizar o fazedor de preço para esse contexto matinal. Pô, Gui, mas é a ata, depois da alta dos juros, etc. Aqui no Brasil a gente está cumprindo exatamente a leitura, o protocolo, o teatro que nós estávamos acordados. Então ali a ata não trouxe nada que a gente possa colocar assim, pô, esse momento da ata vai trazer o protagonismo, então a curva de juros vai fazer tal fato. Não, muito pelo contrário, sequenciou colocando os problemas fiscais e também o contexto global. Aí para mim que eu acho que é o mais importante quando a gente olha para o trader para o dia de hoje. O cenário de pré-mercado ele é tão ruim quanto a data de ontem, né? Ontem nós tivemos um pré-mercado ruim e depois tivemos a melhoria com o alívio do Donald Trump. Agora, pelo período da manhã, a gente continua com o mercado azedo, com o mercado mais anti-risco, DXY em intensidades diferentes. Também continua numa seara positiva e tudo isso tende a refletir em nós, queridos e meros emergentes, que vamos sofrer para a data de hoje. Então, ontem nós tivemos uma grande melhoria de um cenário de uma abertura bem ruim e hoje, quando a gente tem uma ata convencional e aí depois o preço produtor não ajudando, é uma abertura que vai dificultar a perspectiva de continuidade de compra de índice e até mesmo de queda de dólar. O dólar é muito forte, muito pesado na ponta vendedora, mas agora mais perto dos 5,80 acabou aquela festa de empurrar o dólar 100 pontos para baixo todo dia. Mas você entende que isso já é estrutural? Até conversando com o que o Alex trouxe mais cedo aqui na faixa das 8, sentindo um cansaço por meio dos contratos em aberto? Ou seja, você enxerga que daqui para frente, de maneira estrutural, precisaremos de outras realizações, novidades, entregas, para que esse dólar encontre caminho para uma queda. Essa coisa da correção das distorções eventuais do ano passado chegou ao fim. Entre os 5,70 do Haddad e tecnicamente os 5,802 até os 5,796, uma faixinha pequenininha, é onde tem muito dinheiro para quem gosta daquele cenário do smart money, né? Então agora, Léo, nesse 5,802 a 5,769 é a precificação, toda essa faixa tende a trazer uma defesa compradora muito grande e para tirarmos essa quebra de estrutura de defesa compradora, buscarmos os 5,70 do Haddad ou até mesmo uma nova pernada de queda, tem que vir algo muito extraordinário. Seja temporada de balanços, alguma coisa de melhoria do fiscal ou muito de fora para dentro, mas no radar aqui não tem nada que a gente possa agora carteirar essa perspectiva para o câmbio. E o índice vai continuar obtendo forte, né? O Brasil bem em frente ao cenário internacional, mas se lá fora começar a azedar, aqui também vai ficando de lado barra para baixo.
Nós temos 9h10, amigos, começa a se desenhar um cenário muito parecido com aquele que nós antecipávamos na curva de juros, tá? A ponta curta, de fato, abrindo mais, mas as pontas média e longa fechando. É o que a gente vê agora, inclusive na ponta longa, com enxugamento nos pedidos de prêmio, tá? Começa a se acalmar a curva. O Gui entende no racional dele que a ata do Copom é o que tem de menos para essa curva digerir hoje. É a opinião dele. Ele entende que a inflação ao produtor pesa mais, assim como eventuais outros ingredientes. O dólar vai buscando máximas, acaba de renová-lo, inclusive, 0,22% de avanço, R$ 5,850. Dólar de volta à faixa dos R$ 5,85. E o Ibovespa futuro caindo 0,28%, deu uma encorpada na pegada de baixa, ameaça perder os 126 mil pontos. Hoje, em função da cobertura da ata do Copom, nós não entregamos para você o overview. A gente vai fazer isso agora. Então dê uma olhada aqui no fechamento americano de ontem. Dow Jones caiu 0,28, o S&P 0,76, o Nasdaq 0,84. Repara que os futuros americanos não sugerem uma fotografia que compense as perdas de ontem, né? O Dow Jones futuro está caindo 0,3, o S&P futuro 0,10. O Nasdaq está no máximo no 0 a 0 e tome Russell 2000 para baixo. Depende muito de um juro mais comportado. Não é o cenário que nós temos hoje nos Estados Unidos. Imprevisibilidade, incerteza, assolando as companhias de menor capitalização lá nos Estados Unidos e, portanto, de maior endividamento. Russell 2000 cai 0,7%, se descola dos outros indicadores. As 7 magníficas vão mostrando. Microsoft numa queda de 0,11, ontem caiu 1. Apple, que ontem caiu quase 3,5, tá caindo mais meio agora. Nvidia caiu ontem quase 3, tá avançando 0,7, patamar insuficiente para compensar. Google caiu 1,5, tá subindo 0,8. Meta subiu 1,20, tá subindo mais 0,8 agora. Amazon recuou 0,11, ficou estável, tá subindo hoje 0,4. E Tesla caiu 5,17%. Que beleza, hein? $383, avança 0,6%, longe de compensar a queda de ontem. Inclusive eu li, estudando para o programa de hoje, ontem, que o Elon Musk ficou quase 14 bilhões de dólares mais pobre diante dessa queda de Tesla, muito em função do fator Trump. DXY, ó, 108,660. Você vê, ontem nós inauguramos a edição do Manhã TC News com um DXY que acenava para o 110. Então, de um lado, houve uma descompressão, sem dúvida, mas não voltou para o 107,900. Né? DXY está mais para o 109 do que para o 107, como você vê aqui. O VIX caindo 1,67. Voltou o VIX dos 20 pontos em que esteve ontem? Voltou, mas não foi para os 15, né? Então você tem algum efeito, alguma sobra, ainda que haja uma descompressão no cenário de risco, é claro que sobra algum efeito do que foi a novela das taxações do Trump ontem. Yields de 2 anos, 4,26, yields de 10, 4,58, também uma descompressão, foto hoje levemente altista. Bom, o Japão entrou em campo e tentou recolher os cacos, né? Caiu quase 3% recentemente, avançou 0,7%. Xangai não nos dá referência ainda, Hong Kong sim. Xangai não nos dá a referência porque é feriado do Ano Novo Lunar. Hong Kong nos dá a referência, vai avançando 3%, ou avançou 3%. Índice COSP subiu 1,13%, Nifty da Índia 1,62%. Essa fotografia aqui de Hong Kong é uma das mais comemoradas nas negociações de hoje, porque entende o mercado. Hong Kong já incorpora nos preços a resposta chinesa contra os americanos em termos de taxação de uma maneira positiva, não como escalada inconstante de guerra comercial. Na Índia, 1,6% de avanço, a SX200 ficou no 0 a 0. Nas divisas asiáticas, o dólar batendo o iene em 0,45 e perdendo para o yuan, moeda chinesa, em 0,15. Uma pausa, já já eu completo o nosso giro. Você ouviu várias chineladas da moeda americana no paralelo e eu atualizo o quadro para vocês. Neste instante, moeda brasileira perdendo para a moeda americana. O dólar custa agora R$ 5,851. E a máxima intradiária se deu nos R$ 5,854. Coutinho, atualiza pra gente. Dólar e índice continua naquele recuo de 0,25, pois não? Bora. Dólar do seu lado direito, o dólar segue subindo, então aquela nossa primeira resistência do 840, ok. Dólar sobe, vai para uma segunda, R$5, anota 851, cota 854. Você tá do seu lado direito, novamente embaixo de um pontinho de inflexão. Então fique atento, aí pelos próximos minutos, eu tô no gráfico de 4, tá? Que essa região, principalmente o 854, é aquela resistência que eu comentei lá atrás, quando a gente abriu o programa. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 4 minutos nesse cara, tá lateralizado, não tem grandes alterações, formação gráfica extremamente ruim e extremamente desfavorável. Dá uma repicadinha aqui, uma compra especulativa sob suporte, 126.030, já subiu, 126.130, a priori sobe sem figura gráfica.
Anotado, Coutinho, obrigado. 9h15. Guilherme Cunha, vamos falar do dia, vamos falar do calendário para hoje, dos destaques de agenda. Tem bastante coisa importante, meu amigo. Da porta para dentro, me chama muito a atenção o PAF. Dá uma olhada aqui na agenda e você vai ver. 3h30 tem o relatório da dívida de 2024, é uma aula macroeconômica esse relatório. Mas o PAF é o Plano Anual de Financiamento de 2025, algo que eu vou abordar com o Alex quando ele voltar aqui na faixa das 10h45, mas também sobre o que eu quero ouvir o Gui, um assunto sobre o qual eu quero ouvir o Gui. Porque é o seguinte, Gui, aqui é o raio-x, é a maneira como o Tesouro enxerga o perfil da dívida pública ou os tipos de títulos que a dívida pública brasileira irá tomar por base ao longo de 2025. Nós vimos uma crítica muito forte ao desenho da dívida pública brasileira ao longo do segundo semestre, em especial do ano passado, porque foi um desenho que apostou bastante em LFTs, portanto, títulos pós-fixados, associados a uma Selic que incentivava muito o mercado a pedir cada vez mais alta, porque é justamente ela o índice que atrelava o retorno para esses títulos. Portanto, quanto maior a Selic, maior a remuneração. Só que, ao mesmo tempo, tem a dinâmica ovo-galinha. O Tesouro entrega mais LFTs, portanto mais títulos pós-fixados baseados em Selic. Porque ele, Tesouro, quer ou porque o mercado assim demanda? O que vem antes, né? O próprio Tesouro disse no ano passado que foi para um perfil mais de LFTs porque o mercado não estava absorvendo títulos pré-fixados diante das incertezas. Então esse desenho, essa atualização nós vamos ter hoje na faixa das 3h30. Queria te ouvir sobre isso e sobre o JOLTS nos Estados Unidos. É a primeira evidência do mercado de trabalho numa semana marcada por estes dados. Tem payroll na sexta-feira para coroá-los. Pois não, Gui? E não é nem querer ser chatão, viu, Léo? Mas o JOLTS tende a ser muito mais olhado para a precificação de hoje do que até mesmo o caos que a gente vai só simplesmente, novamente, relembrar e consolidar no que diz respeito ao nosso fiscal e o nosso endividamento. Como você muito bem falou, o mercado precificou, o mercado pediu mais prêmio e isso foi emitindo título de dívidas que só foi, né, o rentismo brasileiro custa caro para o bolso do próprio Brasil. Então tudo isso, na nossa visão aqui, já está no preço. Então quando chegar a 3h30, se não sair algo totalmente estratosférico, detalhista, fora do que a gente já presencia, vida que segue. Agora o JOLTS, se nós tivermos uma incidência de um aquecimento maior americano, aí sim, a balança roseira lá fora respinga muito maior aqui. Então sinceramente, Léo, a agenda brasileira estará sendo muito mais Brasília discurso que possa piorar o que já está ruim, mas tudo que já é do passado, a gente sabe, já foi muito ruim e já está precificado. Gui, você acha, para tomar por base o que você falou do dólar, que a Bolsa Brasileira também vai começar a apresentar sinais de cansaço? Quer dizer, essa descompressão que a gente viu recente, que deu no mês de janeiro uma fotografia bem interessante para a nossa Bolsa, tende a encontrar dificuldade para se perpetuar em fevereiro? A gente vai precisar de coisas novas? Não, eu acho que a temporada de balanços é o que vai ditar a regra do jogo para a nossa Bolsa Brasileira. O dólar ele tem N variáveis, do mesmo jeito que ninguém acreditava subir daquele formato, também ninguém acreditava cair nesse formato, e a precificação média aí dos 5,80 por 5,70 gera o sentimento de uma racionalidade do câmbio. Mas ele vai fazer o que ele bem entender, junto inclusive com possibilidades do Banco Central ainda orquestrar uma melhoria nesse quadro de cotação e que respinga em melhorias em outros fatores, como também a inflação. Agora, quando a gente olha para a nossa bolsa, a gente está falando de preço, né, de valuation, e nós voltamos a obter uma depreciação de alguns pares aí de setores como bancos, algumas empresas de commodities que acaba sendo bem alarmista, e aonde o gringo no dólar, no 5,80, no 5,70, no 5,50, a bolsa em dólar para ele vai continuar barata. E quando a gente tiver a temporada de balanço consolidando, numa Selic tão alta, as empresas mantendo a lucratividade, até mesmo aumentando, que é a perspectiva que nós temos para os bancos, que já ocorrem durante essa semana, a Bolsa pode sim tirar um pouco desse movimento global mais azedo. A gente pode ver em alguns dias, bizarramente, nessa semana, Estados Unidos andando de lado e caindo, e aqui no Brasil melhorando a perspectiva para a Bolsa Brasileira e Bovespa por causa exatamente do setor financeiro bancário essa semana. E se a temporada do quarto trimestre não tiver nenhuma grande azia, uma decepção muito grande com minério, Vale, Gerdau e etc., a gente pode ter sim um mês de fevereiro fechando positivo novamente no Ibovespa. Ou seja, entende o Gui, que o cansaço que o dólar tem apresentado na toada de baixa
não é o vigor que a Bolsa Brasileira ainda pode apresentar para a toada de alta, puxada sobretudo pela temporada de balanços. Eu volto contigo em instantes, meu amigo. São 9h20. Deixa eu fechar aqui o overview conforme prometido. Olha só como as bolsas globais estão ensaiando recuperação. Algumas com um pouco mais de fôlego, outras com menos fôlego. A Alemanha tem estabilidade, o Reino Unido também. Na França, 0,30 de alta, Itália estável. Espanha com 0,80 de avanço, estoque 600 estável. O euro está perdendo para o dólar em 0,20, a libra esterlina perde para o dólar em 0,40. Curvas de juros pela Europa pedindo cerca de 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. O dólar empata com o franco suíço, empata com a moeda sueca, ganha da moeda neozelandesa, ganha da moeda australiana, 0,35% de placar favorável em média, e empata com a moeda canadense. Aqui nós temos uma pista da Bolsa Brasileira, hein? O EWZ no pré-mercado americano vai subindo 0,83%. Os ADRs de Petrobras praticamente estáveis. Ontem nós tivemos o relatório de produção da companhia. A gente vai repercutir ainda nesta edição. Vale subindo 0,11. Os ADRs de Bradesco e Itaú no 0,0. Temporada de balanços começando para o Brasil nesta semana, com os bancos desfilando primeiro. Quarta-feira é dia, amanhã leia-se. Aí nós temos a moeda americana batendo no range sul-africano em 0,34% e batendo no peso mexicano em 0,74%. O real na cesta de emergentes vai até performando muito bem, obrigado. Está no 0-0 em comparação com a moeda sul-africana e mexicana, é luxo. Em relação a commodities de energia, aqui tem notícia. Veja o petróleo Brent já abaixo dos $75. Olha o WTI, ameaçando perder os 71,5. É uma queda de 1,6% em média para os dois tipos de petróleo que temos. Gás natural descomprimindo 3,5% em média nos Estados Unidos e na Europa. As commodities metálicas mostram o cobre subindo 0,6%, o alumínio 1,20%, o minério de ferro em 0,7%, veja que o ouro cai 0,5% e a prata 0,80%. Pares da Vale, cenário aqui de timidez, né? 0,20% de queda, 0,15% de queda, praticamente estáveis. Café subindo 0,62%, eita cafezinho caro. Soja no 0,0%, milho subindo 0,30%, trigo caindo 0,7%, e entre os criptoativos, olha o Bitcoin na luta para retomar os $100 mil, o Ethereum caindo 3,5% a $2.779. Muito bem, Coutinho, eu quero falar de petróleo com você e na sequência a gente ouve o guia a respeito. Petróleo Brent já abaixo dos $75. Graficamente dá para dizer o quê? Bora lá, o gráfico tá na tela. O petróleo tinha um suporte no 7604, tá aqui. Ele até chegou, se você pegar e dar um zoomzão, olha só, ele até chegou a fazer uma inflexão, ameaçou subir, perde, na verdade perde no dia de hoje, inclusive. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar o próximo suporte do petróleo. O próximo suporte do petróleo é facinho. Pega o FIBO e joga pro pior caso. O pior caso é esse cara aqui. Então, deixa o petróleo cair. Cota 7493, o novo suporte, esse sim, um suporte predominante, 7402. Tudo bem, Coutinho, petróleo Brent passado a limpo, portanto. Vamos fazer o seguinte, curva de juros aqui encontrou aquela fotografia, Gui, ponta curta mais estressada, ponta média um pouquinho estressada, mas menos, e a ponta longa praticamente estável. O dólar volta para o terreno negativo, hein? Está caindo 0,05%, R$5,835. Eu chamei a atenção sua para o petróleo, porque o petróleo vai encorpando essa fotografia de baixa, muito em cima da retórica do Trump. Ontem também houve anúncios por parte da Rússia de que vai haver um incremento na oferta. Me parece que a partir do mês de abril, o Diego mandou para mim ontem isso aqui durante o Manhã TC News. Então você tem um aumento da oferta potencial e o Trump também indo nessa mesma direção. Como é que você está vendo esse aspecto do petróleo, hein, Gui? Para esse momento é bom para todo mundo, né? Tira o peso inflacionário também do petróleo, que subiu bastante, assim como o câmbio obteve uma grandíssima distorção. O petróleo por hora, a gente pode também acreditar que surgiu ali movimentos de alta muito expressiva, sem muita correlação. Tem OPEP, tem tudo que vai precificando, porém, como o Coutinho colocou na tela, há graficamente um espaço muito agradável para a gente deixar esse preço de cotação do petróleo obter a queda, e para o cenário mundo é muito bacana, porque dá esse tira o peso do cenário da inflação, mas daqui a pouquinho, Léo, é natural, tá? Bateu ali em regiões de suportes, muito difícil a gente ficar negociando muito tempo abaixo dos $70 o barril, já vai obter alguma movimentação para voltar a manter ou até mesmo subir esse preço do petróleo. Então entre 75 e 70 é uma faixa muito interessante para a manutenção do preço do petróleo, e esse
esse abrasileiramento do preço dos combustíveis ajuda muito o cenário aqui da Petrobras, essa queda aí do petróleo, tem muita gente aqui do Brasil também comemorando. Você entendeu, claro que entendeu, porque que eu puxei o gancho de petróleo. É justamente para termos o ambiente aqui para falar do relatório de produção da Petrobras. E aí eu separei uma matéria que vai embasar ou vai ajudar a embasar o seu comentário, Gui. É uma matéria divulgada pela revista Veja, basicamente sugerindo o que o relatório de ontem de fato comunicou. Então, ó, na tela para vocês, o que o relatório de produção da Petrobras conta sobre a empresa. Os dados operacionais da Petro, divulgados nesta segunda, mostraram um desempenho negativo em algumas das principais métricas observadas pelo mercado. O volume total de vendas de petróleo, gás e combustíveis da estatal totalizou 2,91 milhões de barris de petróleo ao dia. A fotografia se refere a 2024. Uma queda de 3,1% em relação a 2023. Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, as vendas foram de 2,83 milhões de barris de petróleo ao dia, uma baixa de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números de exportação da companhia também apresentaram queda. A empresa registrou 800 mil barris de petróleo e derivados exportados em 24, recuo de 1% na comparação com 23. Houve queda também no trimestre, quando a exportação de petróleo e derivados foi de 700 mil barris de petróleo, baixa de 21,8%. No documento que acompanha os dados operacionais, a Petrobras explica que as menores exportações líquidas foram resultado da redução da exportação de petróleo, principalmente pela menor produção, e de óleo combustível, que estava maior no terceiro tri de 24 devido à realização de estoques em andamento. A produção da empresa veio na mesma direção dos demais dados. A produção total ficou em 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 24, recuo de 3% frente a 23. No quarto tri, a produção foi de 2,62 milhões de barris por dia, diminuição de 10,5% na comparação anual. As informações vieram em linha com o que foi indicado pela estatal no começo do ano. Esse é o highlight aqui da revista Veja para o relatório de produção da Petrobras, que acaba te ajudando como gancho para comentar Petri 3 e Petri 4. E aí, Engui, em 23, eu lembro, na nossa tabela, você dizia, né? Olha, eu fico inseguro de olhar para a Petrobras, não sei exatamente qual vai ser a atuação no governo, prefiro ficar de fora. E muita gente, exatamente como você, preferiu ficar de fora. E acabou ficando de fora, no fim do dia, de uma linda fotografia de alta que Petrobras foi capaz de entregar. Em 24, a gente já viu muito mais turbulência, inclusive com a troca de presidentes e Magda Chambriard chegando à mais alta cadeira da estatal. Para 25, projetar o quê? Também sob a luz da produção da Petrobras divulgada ontem. Sejamos honestos e não diminuímos o erro. Na transição de governo eu cornetei. Para mim era o short mais claro que existia na Bolsa de Valores no momento, porque eu vestia a camisa do passado, né? Então quando você tem essa transição de governo, Petrobras sempre foi aonde se você dá uma cutucada, sai a vespa, ela te pisca e você fica chateado. E o papel dobrou de preço, ele não só subiu, mas como dobrou de preço, por quê? Caixa estava alto, petróleo foi embora, os dividendos atraiu o capital estrangeiro, então todo aquele racional de problemas políticos, né, que é onde normalmente coloca-se as pessoas ali na gestão, que não é talvez de gestão, e acaba trazendo uma perspectiva de alta volatilidade e para baixo. O problema, quando a gente também ouviu o abrasileiramento do preço dos combustíveis, o petróleo já estava lá em cima, então não tivemos uma grande penalidade, né, uma penalidade multibilionária ao ponto de poder tirar aquele caixa gigantesco que a Petrobras apresentava na transição de governo, coleta também ali de anos anteriores que foi acumulando muito bem, obrigado, o cenário de Petrobras. Agora, 24, como você comentou, turbilhão de emoções, mas continua. Recentemente a gente viu o preço de cotação de Petrobras lá na casa do chapéu e a verdade vai aparecer entre o quarto trimestre e o primeiro tri de 2025 para a manutenção dessa faixa de preço. Por que é tão importante esses dois balanços? Olhar para o passado, o quarto trimestre não vai ter muita emoção, a gente já sabe basicamente aí, até pelo próprio relatório, que a manutenção do preço do combustível, Petrobras, entre aspas, bancando o deságio, ainda está dentro do contexto desse caixa gigantesco, ela pôde fazer isso por todo esse tempo. Agora, a partir desse primeiro trimestre, a gente pode começar a ver uma redução de dividendo, uma redução de atratividade, e aí o mercado
pode começar a refazer conta. Por hora, Léo, quando a gente olha para esse cenário de curto prazo de tempo, a gente pode falar até mesmo dos próximos 2-3 meses, Petrobras ainda continua muito forte. E essa queda do petróleo, contra-intuitivo, é um cenário positivo porque reduz o deságio e pode impactar menos nos próximos balanços. Afinal de contas, a política de preços da estatal é muito mais abstrata do que concreta, muito mais difícil de a gente prever os próximos passos. Quanto maior a descompressão do petróleo a nível internacional, menor esse risco na precificação dos combustíveis por tabela. Valeu, Gui. Deixa eu passar para o Coutinho, ele traz o gráfico de Petrobras, na sequência o seu destaque final e a gente vai para a segunda meia hora aqui do Manhã TC News na faixa das 9. Coutinho, Petri 4 apresenta qual tendência gráfica? Petrobras, por enquanto, é altista, tá? Tem aqui aquele nosso sobe, lateraliza, não sobe, e aí sobe, corrige, sobe, também não sobe. Na verdade, enquanto o Gui falava, eu peguei e fui fazer uma análise. Você vê que a máxima de Petrobras, ela realmente foi em fevereiro 24, ou seja, um ano, que Petrobras bateu 3,534, esse ponto aqui. E aí, durante um ano, Petrobras só subiu R$ 2,60. Então, nota que em fevereiro a gente tinha a Petro a 3,560, fevereiro lá atrás, há um ano, e aí depois de um ano, Petrobras foi, agora tá no 37,90. Curto prazo de Petro, altista, quem tá comprado, tá bem comprado, só precisa desencantar e sair desse 37,90. Anotado, Coutinho, sempre bom te ouvir. São 9h31, Gui, muito obrigado. Seu destaque final, a gente volta a conversar amanhã. O meu muito obrigado é muito meu. Corta pro Coutinho aí, por favor, produção. Fala, lindão. Um beijo pra você, viu, meu querido? Não, um beijo o meu Cunha. destaque final é um beijo do Cunha pra você. E pede like comigo que a gente vai bater história aqui, Coutinho. Pede like comigo aí, Coutinho. Esse era meu sonho de 2025. Eu tava esperando você voltar de férias. Tá bom, então. Pessoal, em homenagem ao grande Gui, que eu sei que vocês têm um carinho enorme, o like é dobrado. Porque você tem, historicamente, eu e o Gui na tela. Então, por favor, vamos para. Você quer que pegue o celular? Não precisa, né? Não precisa, né? Vamos lá, pessoal, por gentileza, se vocês puderem não se importarem, por favor, dedo no like em homenagem a essa criatura sensacional aqui. Vote Coutinho! Vote certinho, vote Coutinho! Beijo, pessoal, até! Olha, você vê que ele já te lançou aqui pra uma carreira política. Você pessoal? toma jeito, hein? Você já imaginou? Eu lá em Brasília? Não, eu não consigo imaginar essa cena, não. Eu não consigo. Mas eu acho que você ia bancar a treta lá em Brasília. Ia brigar. Ia lá no plenário, nobres deputados, vocês não valem nada. Eu já tô imaginando o barulho que você ia fazer em Brasília. 9h32. Amigos, segunda meia hora inaugurada na faixa das 9. Um rápido recado aqui do TC Câmbio, a sua nova companhia para ajudar na dolarização do patrimônio, na diversificação das divisas, seja para remessas no exterior ou para uma perspectiva muito mais global para quem investe. Não conhece ainda o TC Câmbio? Tá atrasado? Se liga no recado em vídeo. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. Nós temos 9h34, TC Câmbio passando por aqui. É uma alegria muito grande cumprimentar o Fábio Fares, a quem eu agradeço pela confiança, passa a estar conosco como um colunista aqui do Manhã TC News, fica na nossa programação de maneira semanal, sempre às terças-feiras, das 9h30 às 10h, a gente vai ter a alegria de recebê-lo. Fábio, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo, muito obrigado pela apresentação, estamos aqui, vamos tentar ajudar a turma a entender o que acontece. Maravilha, e a gente fica muito feliz com isso. Fábio, pois é uma terça-feira marcada por JOLTS ao meio-dia, numa semana marcada pelo mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, cujo coroamento vai vir com o payroll na sexta-feira. A partir do momento em que você está nos Estados Unidos e até em participações recentes, passou a contestar essa perspectiva de um mercado tão aquecido assim, de uma pujança econômica tão forte assim,
Eu queria te ouvir sobre a expectativa para os dados ao longo da semana e qual a realidade que você sente aí do mercado de trabalho americano. Olha, Léo, o mercado de trabalho, ele foi um problema no meio do ano passado que levou o Fed a panicar e começar cortando 50 logo em seguida, porque a reunião foi pouco antes dos dados de julho e aí ele teve que só reagir em setembro. Mas desde então se mostrou um mercado extremamente equilibrado e com principalmente o racional entre vagas em aberto e desempregados bem mais equilibrado do que a gente viu durante a grande parte da recuperação do Covid, que você tinha 2,5 vagas para cada pessoa desempregada, o que podia gerar problemas na economia. Eu não vejo o mercado de trabalho americano sendo um problema focal agora, porque a economia ela não está desacelerando. O que a gente tem são problemas de mão de obra qualificada e que provavelmente isso se resolve com o tempo, com a imigração funcionando de forma direita, os vistos H1 voltando a fazer efeito e tudo mais. Porém, a gente tem que analisar um dado muito importante essa semana, que é a média de ganhos salariais, porque a gente está com risco de tarifas e tudo mais pressionar a inflação. Se os americanos continuarem tendo os salários reajustados muito acima dela, a gente pode ter também um poder de compra maior. Inclusive, é importante olhar o ISM de serviços que sai hoje. Sai o ISM de serviços, para ver quão pressionado está o setor, porque é um dos setores mais importantes e que impacta o PIB aqui nos Estados Unidos. Fábio Fares com destaque inicial, dizendo: a economia americana não está exatamente desacelerando, até por isso o foco no mercado de trabalho tende a ser mais tímido. No entanto, foco na média de ganho salarial pela contaminação inflacionária decorrente desta média, se estiver mais elevada, com o ISM de serviços amanhã contemplando a parada. Pois é, Fábio, claro que a gente vai falar das tarifas e da novela tarifária de Donald Trump, separei aqui como o assunto principal, mas eu fiz questão de abrir os trabalhos falando do mercado de trabalho, porque o mandato oficial do Fed é duplo, olha para a inflação, olha para o emprego, tem olhado mais para a inflação do que para o emprego desde o final do ano passado, e você trouxe as razões pelas quais o mercado de trabalho não está chamando tanto a atenção assim. Ontem nós tivemos o PMI ISM da indústria. Essa foto foi até mal digerida ou não digerida, porque se sobrepôs a ela a novela tarifária. Mas eu queria te ouvir, porque para muita gente que tem preocupação, atenção com desaceleração econômica, tem que ficar de olho no preço das casas e nas vendas de casas novas, tamanha a solidez do segmento imobiliário americano e a cultura do americano médio de ter a sua própria casa, mas também na indústria, também no setor manufatureiro. E esse respondeu bem ao PMI de ontem, não? Respondeu bem, mostrou que continua em nível de expansão, bem moderado, porque muito próximo de 50, e que a indústria continua saudável. O grande medo era justamente começar a desacelerar. Você tocou num ponto muito importante, Léo. O americano precisa que a economia se entre no trilho e tenha a capacidade do Fed poder cortar juros esse ano, e todos esses ruídos de tarifa atrapalham muito, porque pode gerar pressão inflacionária, o que priva o Fed de poder cortar juros, porque o mercado imobiliário precisa começar a girar. Você não tem giro de casa usada aqui nos Estados Unidos, que é uma fonte de renda dos americanos, é uma fonte de fazer a economia funcionar também, gerar mais emprego e tudo mais. Enquanto isso estiver travado, o poder de compra do americano fica um pouco mais incapacitado, porque ele não tem leverage para trocar casa, para fazer caixa e tudo mais, que é uma fonte de renda. Enquanto os juros não cair, esse mercado de casas, principalmente usadas, não vai rodar, e a gente já está vendo uma desaceleração nos preços das casas novas, porque o comprador também não tem senso de urgência, não tem necessidade agora, com as taxas ainda a 7% para um financiamento normal. Quer dizer, o custo para adquirir um imóvel, ele está passando por um momento muito mais desafiador e elevado do que em outros da história. E aí entra a necessidade do Fed continuar cortando juros desde que haja ambiente para isso. Qual que é o teu cenário base nesse aspecto? O Fed está adotando uma postura absolutamente observadora, está sem pressa alguma no atual momento. Ele está certo. Não dá para ter pressa agora. Nós vimos esses últimos dias, o final de semana, em relação às tarifas e todos os entendimentos e a maneira que o mercado digeriu. Precisa se entender, a princípio, o que o Trump vai fazer e a equipe econômica dele vai fazer em duas frentes. A frente da dívida e abrindo espaço no fiscal, e a frente nos estímulos. O Fed não pode sinalizar corte de juros no curto prazo. De repente o Trump corta impostos locais, põe tarifa, a gente tem uma pressão inflacionária e o Fed tem que dar um cavalo de pau. Então a postura dele esperar
O que não pode é você ter que, como a gente teve a semana passada, até conversamos aqui, um Powell tenso, um Powell nervoso, um Powell impaciente. Ele precisa passar tranquilidade e mostrar, temos um plano. Essa semana, vários membros falam, hoje inclusive 2 falam, o Bostic fala agora à tarde, se eu não me engano, vai ter mais gente falando mais à noite. Sim. É entender a cabeça dos membros. Vocês, o que vocês estão olhando e qual a preocupação? Eu acredito que nesse momento, com tudo que a gente está vendo, eu estou mais otimista em relação aos juros do que pessimista. Agora, por exemplo, vai depender muito de como China e Estados Unidos vão conversar, porque teve retaliação em tarifas. Vai se resolver? Como elas vão ser impostas e como isso vai funcionar? Porque isso pressiona, de alguma forma, a inflação aqui nos Estados Unidos. É excelente o gancho que você deixa aqui apoiado sobre a mesa, porque é justamente sobre isso que a gente vai tratar logo em instantes. São 9h40, nosso próximo tópico é esse. Peço uma rápida licença para o Fábio. Amigos, da porta para dentro, curva de juros em digestão da ata do Copom, sobre a qual também quero ouvir o Fábio naturalmente, ele também vai nos ajudar a pensar Brasil. A gente vê a ponta curta subindo até 13 pontos base e depois uma acomodação que chega a praticamente estabilidade na ponta longa. Para ilustrar isso na prática, dei um F27 pedindo 13 pontos base a mais, 14,95% é o retorno médio anual. Já o dei um F35, praticamente no 0 a 0, pedindo 2 pontos base a mais, a 14,33%. O dólar num placar de 0 a 0, R$ 5,841, uma alta levíssima de 0,07. E o Indifood caindo 0,24%. Coutinho, é um Ibovespa futuro que está bastante firme nessa faixa do 0,20 de baixa. E um dólar que ainda não se decidiu. Se vai para cima, se vai para baixo. Tá cansado o dólar. Fala aí, Coutinho. Bora lá. O dólar, pessoal, bateu naquela venda que a gente cantou, R$ 5,854, setinha para vocês aqui. O dólar cai. Então, assim, a toada do dólar, ele é baixista. No curtíssimo prazo, agora, ficou ruim, porque a nota que eu tenho, topos descendentes, fundos ascendentes, eu tenho uma figura de convergência, então muito atento. Foi muito feliz a venda do dólar no 854, mas agora deu uma engasopada. O viés ainda é baixista, mas no day trade fique atento. No caso do índice lá do esquerdo, o índice tá lá, repica de novo, 126,035, fundo topo, o índice engasopado nessa região entre 126,035 e 126,395. 9h42. Vamos lá, Joelton John, pagando aqui de novo os destaques da agenda. O Fábio deixou um gancho importante, ele se referiu há pouco às falas dos dirigentes do Fed. Ele tem toda a razão, são 3 os personagens que virão para os holofotes hoje. Nós temos primeiro o Raphael Bostic falando à 1h da tarde, será atração do seu almoço de negócios. Mary Daly fala às 15 ou 16 horas. A minha miopia aqui, Diego Kerber, está me desafiando, acho que é 16 horas, né? Às 16. Isso, 16 e horas. o Philip Jefferson, às 21h30, também se pronunciando. Portanto, a parte da tarde e a parte da noite, horário de Brasília, vão ser momentos agitados aí, contratados para esse dia 4 de fevereiro. Isto posto, vamos contar a novela da tarifação Trump para a gente ouvir o Fábio. Certamente ele tem muito a agregar nesse assunto também. Olha, essa manchete aqui é a manchete já do saldo do dia de ontem. Vamos combinar que a gente viveu um roteiro agitado. Era manhã TC News ainda e nós, até o meio-dia, dizíamos, olha, todo esse ambiente de aversão ao risco, de proteção de capital, de realização nas bolsas globais, reflete até de fechamento na curva, justamente por essa proteção, fechamento nas curvas de juros pelo mundo, reflete uma política tarifária mais agressiva do Trump contra os seus vizinhos, os canadenses e os mexicanos, o que certamente no curto prazo é inflacionário e tende a diminuir o ímpeto de crescimento. Então é aquela combinação que nenhum economista admira. É uma combinação de mais inflação com menos crescimento econômico. E na medida em que este fenômeno poderia se alastrar, se espalhar para cadeias produtivas além das compreendidas no território Canadá, México, Estados Unidos, você tem uma precificação geral disso e desta ineficiência econômica médio-prazista. No entanto, logo depois do Manhã TC News, e nós reforçamos muitas vezes aqui, Diego, que um dos maiores triggers no curtíssimo prazo para que tivéssemos descompressão imediata seria um sinal de recuo do Trump em relação a México e a Canadá. E na faixa do meio-dia e 20, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou justamente uma moderação conseguida a partir de concessões que foram entregues a Trump. Trump suspendeu por um mês a mordida tarifária contra os mexicanos,
porque, entre outras coisas, a presidente mexicana se comprometeu a levar boa parte dos seus homens, das suas polícias, para as fronteiras, a fim de diminuir e estancar o ingresso de imigrantes ilegais do México para os Estados Unidos. Tem também a questão relacionada à droga, fentanil, que o Trump tem batido tanto na tecla. Em relação à contenção dela, a presidente mexicana também se comprometeu. Horas mais tarde, foi vez do recuo de Trump se dar em relação aos canadenses, também por algumas concessões que o primeiro-ministro Trudeau ofereceu ao presidente americano. Então nós temos esta manchete. Trump adia tarifas contra Canadá e México, 1 mês de adiamento para a gente ver o saldo das políticas prometidas por parte das lideranças canadense e mexicana para os Estados Unidos. Depois desse mês, a gente vê para onde a coisa vai. Os motivos das decisões dos presidentes ou do presidente americano eu acabei de adiantar. A novela continua e na madrugada de hoje nós tivemos uma resposta da China, porque se ontem a ofensiva foi mais forte contra canadenses e mexicanos, Trump deixou pré-alinhada uma tarifação de 10% sobre os produtos chineses. Ato em relação ao qual a potência asiática se posicionou e a manchete está na tela. China revida Trump com mais tarifas sobre os Estados Unidos e investigação contra o Google. A gente está falando de 15% de mordida para Pequim sobre importações de energia nos Estados Unidos no valor de menos de 5 bilhões, além de um imposto moderado de 10% sobre o petróleo e equipamentos agrícolas americanos. Tudo isso declarado nessa terça madrugada aqui no Brasil. Isso ocorre em resposta às tarifas americanas. A China também abriu uma investigação antitruste contra o Google, apesar de os serviços de busca da Alphabet estarem disponíveis no país desde 2010. Fábio Fares, está na hora de eu parar de falar e de te ouvir. Todos contextualizados, todos na mesma página. As perguntas são várias que me ocorrem, mas eu vou começar com essa aqui. A julgar pelo que Hong Kong produziu, e foi uma alta superior a 2%, dá para dizer que a queda de braços entre Estados Unidos e China, nesse contexto de guerra comercial tarifária, é uma percepção, uma queda de braços mais leve, mais moderada, mais tranquila, e se esta predominar, prevalecer, tudo bem? Seguimos firmes com o ambiente de pró-risco? Eu acho que é uma forma de ambos conversarem e chegarem a um meio termo, porque os dois, um precisa do outro. O que tem que ficar diferenciado, Léo, e até peço licença para me alongar um pouco nessa resposta, porque as pessoas têm uma percepção errada. Infelizmente, nos últimos anos, nós paramos de olhar para o todo e focamos nas pessoas, e aí o nosso viés fala muito alto. O que o Trump fez no final de semana em relação a México e Canadá foi justamente o que ele prometeu na campanha inteira de resolver o problema da fronteira americana. Tanto que de 20 de janeiro para cá, o fluxo de imigrante ilegal já melhorou quase que 95%, segundo dados oficiais do governo e das fontes que ficam lá fiscalizando. As drogas e os bandidos que entraram pelas fronteiras dos dois lados nos últimos anos são incalculáveis a quantidade e vocês veem o estrago que tem feito na sociedade americana com o fentanil, que deixa a pessoa... Eu nunca vi, desliga o disjuntor da pessoa, literalmente. Isso infestou várias cidades, principalmente cidades de costas como Nova York, Filadélfia, Seattle, Portland, a Califórnia inteira. E o americano, e a violência também imperando aqui, o americano não está acostumado com essas coisas. É outra realidade aqui. Eu falo isso porque eu sou filho e neto de americano, eu sei como funciona a coisa aqui, além de morar há 11 anos aqui nos Estados Unidos. E, para o pessoal ter ideia, a fronteira do Canadá, por causa dos programas de imigração do Trudeau, nos últimos anos, virou uma passagem direta de imigrantes canadenses aqui para os Estados Unidos, à torta e à direita. Tanto que, de uma lista do FBI de 417 terroristas que estavam na lista de procurados, 386 passaram pela fronteira do Canadá para cá como cidadãos canadenses por causa do programa de imigração. Mais de 50 mil estudantes canadenses nunca foram para a escola lá e vieram para cruzar a fronteira. O Trump quis dar um basta e ele tinha avisado o Trudeau e tinha tentado conversar com o México. A turma ficou enrolando porque estava acostumado com o Soneca na presidência. O Trump falou, vocês vão enrolar? Tá aqui tarifa. Isso foi resolvido porque sentiram na pele que iam se ferrar, ia jogar México e Canadá para recessão. A parte com a China, ela é mais delicada, porque a gente sabe que ambos, um precisa do outro. Eles vão ficar brigando na frente de todo mundo, mas por fora, um precisa do outro. E eles vão ter que chegar em acordos, inclusive é importante lembrar, tarifas americanas em produtos chineses existem desde 2017 e o próprio governo Biden nunca mudou isso.
Então não é uma novidade. O Trump vai pôr pressão e quer tirar algumas coisas. Por exemplo, as blusinhas, que aí no Brasil deu o que falar, as empresas chinesas como AliExpress, Shein, trazem um monte de coisa aqui para os Estados Unidos sem taxa. O Trump cancelou isso daí, parou. Vem vender blusinha aqui, mas produz aqui. E a China vai tentar retaliar do que pode. Para quê? O Xi e o Trump vão conversar agora de manhã e vão conversar durante muito tempo e vão chegar em comuns acordos. Porém, eu não duvido que dessa tarifa vai sobrar coisa dos dois lados. Agora, a gente sabe como funciona. É muito latido na frente das câmeras e por trás das câmeras os acordos acabam sendo feitos para chegar num comum acordo porque é prejudicial para ambos os países. Então, logo, eu acredito que será alguma coisa de longo prazo, porém, com bom senso dos dois lados, porque sabe que essa queda de braço não é boa para ninguém. Às 9h50, de maneira contundente, o Fábio Fares trazendo que apesar do jeito aloprado em alguns momentos, verborrágico em outros, agressivo em geral, os resultados da estética Trump já estão aparecendo muito rapidamente no que diz respeito às fronteiras pelo noticiário a que está exposto o Fábio. Há uma queda estrutural na entrada de imigrantes ilegais e uma redução interessante na entrada de fentanil, substância química, uma droga que tem produzido efeitos muito deletérios na saúde pública americana. Isto posto, Canadá e México rapidamente entraram na linha ao verem que Trump vai com pulso firme mesmo e, através da política agressiva de taxação, poderiam contratar recessão ou contração da atividade para esses dois países. Já em relação à China, embora haja uma essência até parecida no sentido de que é preciso separar os fatos dos ruídos, portanto o teatro daquilo que efetivamente vai ser endereçado, o Fábio sugere a acomodação, sugere um denominador comum, sugere muita conversa de bastidor entre o Xi Jinping e o Donald Trump para que os dois encontrem um caminho mais equilibrado que não só vai ajudar os dois países em particular, mas o mundo por consequência. E aí vem a pergunta, como é que ficam Europa e Brasil em relação a estas realizações, a estes fatos? Tanto a queda de braços entre China e Estados Unidos, sobretudo ela, quanto essas questões com os vizinhos, Canadá e México. Você, na última participação, falou que a Europa te parecia ser um lugar de alocação bem interessante, porque havia uma assimetria ainda a ser corrigida. E no caso brasileiro, minha curiosidade é ainda maior em te ouvir. Olha, em relação à Europa, o Trump tem sido bem vocal que vai ter que sentar para conversar com a União Europeia, porque os Estados Unidos não só têm um déficit gigantesco com eles, mas também financia a OTAN. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da Europa vai ser justamente o problema em resolver esse financiamento à OTAN, porque vocês viram nas primeiras semanas de governo Trump que ele tirou o financiamento de vários desses lugares, de ONU, OMS, mais um monte de desperdício de dinheiro que os Estados Unidos financiava e não voltava e não ajudava em nada. Aliás, tem sido impressionante olhar o trabalho que o pessoal do Dodge, aquela equipe que o Elon Musk está tocando, tem feito de buscar eficiência, porque a gente está vendo, como brasileiro até dá um alívio, que não é só o nosso governo que gasta mal. O governo americano joga um monte de dinheiro no lixo e isso está sendo corrigido e deve ser corrigido no tempo cada vez mais. Óbvio que nunca vai chegar no ideal. Em termos de Europa, essa parte de tarifas pode afetar o mercado europeu, inclusive porque eles estão numa situação de crescimento, de PIB, muito mais fragilizada do que os Estados Unidos, a China e até mesmo o Brasil. A Europa, a Alemanha, alguns lugares lá em recessão, um problema gravíssimo e migratório que eles têm, inclusive de religioso, com a grande dominância de muçulmanos em vários lugares e que isso está gerando vários problemas lá. França com o fiscal bagunçado, Alemanha tendo que resolver coisa, porém, as empresas lá são globais, seculares, e estão, quando a gente olha e fala da Bolsa Brasileira barata, tem uma gama de empresas lá que estão extremamente baratas, historicamente falando, e que são de setores que não afetam tanto o que vai fazer na Europa, porque é consumo global. Então, é o que eu falo, tem muita coisa que vale a pena olhar lá. Em termos de Brasil, Léo, o que o Brasil tem que tomar cuidado? Vamos olhar a foto de 2016, 2017. Quando o Trump e China começam a falar e começa a tarifa, uma das contrapartidas que os Estados Unidos ofereceu para a China para não subir as tarifas foi a compra de insumos americanos. E isso afeta o Brasil. Porque o que os Estados Unidos vai vender? Milho, soja, vai vender energia, várias coisas que os chineses consomem dos brasileiros. Numa contrapartida da China ser obrigada a aumentar o tamanho das compras de insumos americanos, provavelmente
talvez com o crescimento chinês do jeito que está, ela não vai ter necessidade de comprar quantidades maiores, vai ter que parar de comprar de alguns parceiros. E isso pode prejudicar o Brasil num dado momento, porque a gente viu acontecer isso lá em 17, em 16, quando as tarifas foram implementadas pela primeira vez. Às 9h54, Fábio Fares ao vivo conosco. Aproveitando que o último tópico foi Brasil, é sobre o nosso país que eu vou aprofundar a conversa logo na sequência de mais uma atualização de mercado aqui com o nosso Marcelo Coutinho. Vamos lá, Coutinho. O dólar ainda no 0x0, no muro, não se decidiu. Não se decidiu. O Indifut cavou um pouquinho mais, né? Agora tá recuando 0,36%, mas ainda é uma fotografia tímida de baixa. E o Coutinho deixou até uma flecha ali pra gente não perder a referência. Você tá demais, Coutinho, vai lá. Bora lá. O dólar tá no 0x0, mantém o que eu falei, né? Fundos ascendentes, topos descendentes, fazem uma figura de convergência. Doleta no longo prazo baixista, no curto prazo, pra mim tá a direcional. Índice, sim. O índice ali tava repicando esse 1,26035, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Então já tenho duas figuras de baixa pro índice. Quem tiver operando mini índice, a priori, começa a ficar atento na ponta vendida. Eu ainda tô tocando na linha, posso ter um repique e voltar para dentro do canal, mas o índice agora, eventualmente nos próximos 4 ou 8 minutos, que me dariam 2 candles, o índice se desloca e aí a priori esse cara deveria decretar baixa. 9h56, obrigado Coutinho. Daqui a pouco a cobertura do mercado à vista. Vem aí uma série de relatórios que o Diego já separou. Tem a XP se posicionando sobre vários dos papéis da Bolsa Brasileira, recomendações mantidas ou revisadas, atualizações nos preços-alvos. Não perca, daqui a pouco tem a cobertura do mercado à vista. A gente vai falar muito de Petrobras, também de Vale, entre outros papéis. Lembrando que a temporada de balanços do Brasil encorpa nesta semana e os bancos, cuja análise gráfica vai ser diferenciada hoje, vão na frente. Vamos falar de Itaú, de Bradesco, de Banco do Brasil e de Santander, os 4 mais pesados, mas também do setor digital bancário. Banco Inter, faz tempo que a gente não grafica, assim como outros, BTG, Banco Pan. Você vai mandando o seu pedido, daqui a pouquinho tem uma cobertura especial também no segmento financeiro na Bolsa Brasileira. Vamos chegando aos 5 minutos finais aqui desta última meia hora da faixa das 9. Fábio Fares, você que está chegando agora, o Fábio Fares, que tem muita bagagem. Ontem a gente trocava uma ideia maior e ele me dizia, olha, se eu tivesse que sintetizar, Léo, boa parte da minha caminhada se resume ao fato de eu ter sido por muito tempo o olhar do estrangeiro que queria pensar em alocação no Brasil. Então você imagina o que isso não contrata em termos de experiência, visão, força para você entender para onde os movimentos estão sugerindo que o capital vai, que o dinheiro vai fluindo. Então é um privilégio para a gente muito grande ter o Fábio aqui. Todas as terças-feiras, das 9h30 às 10, a gente vai bater esse papo. Fábio, eu deixei o gancho aqui relacionado a Brasil. Saiu a ata do Copom. Eu não sei o quanto que você conseguiu se aprofundar nela. Mas o fato é que, por qualquer ângulo que a gente queira abordar o documento, inegável, coloca-se ali a questão do fiscal e a desancoragem de expectativas da inflação. Como é que a gente sai disso, hein, Fábio? Olha, Léo, não tem muito jeito. Todo mundo que cuida do orçamento da sua casa sabe, você tem que gastar menos do que você ganha. Não adianta você ganhar cada vez mais e continuar gastando cada vez mais. Essa matemática não acaba. O cheque especial te mata. Todo mundo que mora no Brasil e investe no Tesouro Selic, por exemplo, vê como receber juros é uma beleza. Agora, fica endividado e paga juros. Isso vai te matando. Que é, inclusive, uma das coisas que estão fazendo aqui nos Estados Unidos para ter espaço. Hoje o governo americano paga mais dinheiro do orçamento em juros do que na defesa, no orçamento de defesa. Se isso não mudar, os Estados Unidos vai ficar extremamente fragilizado. E é a primeira coisa que o Trump e o time dele está tentando fazer. O problema é que o governo brasileiro não entendeu ainda isso e está fazendo mais do mesmo. Continua arrecadando recorde atrás de recorde, só que gastando recorde atrás de recorde e, infelizmente, gastando mal, né? Porque as coisas que foram prometidas lá em campanha não está funcionando. Não tem picanha, não tem cervejinha, muito pelo contrário. Está faltando um monte de coisa. Então, tem que gastar menos do que ganha e mostrar que vai fazer isso num horizonte de médio e longo prazo também, para poder trazer confiança e os juros caírem. Eu acho que a ata, eu li ela agora cedo, estava conversando com alguns amigos, como você falou, são 25 anos, desde 98 eu trabalho no mercado financeiro. O Alex bem frisou a semana passada, eu durante muito tempo fui da caixinha de dólar, a maior caixinha de dólar do mercado lá na Link, de 2004 até 2008, quando eletronificou o mercado, a gente fazia metade do volume do dólar, passava pela nossa mão, e eu sempre atendi gringo, Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, então
Eu fazia toda a leitura, os seios para o gringo entender o que estava acontecendo, porque o gringo não opera só Brasil, opera emergente, para o cara vir e desovar dólar, aplicar pré, essas coisas. E o gringo tá olhando, esse dinheiro que está entrando, esses 10 bi que entraram no Brasil no último mês, é dinheiro rápido, Léo, aquele dinheiro que não tem amor. Ele entra rasgando e a hora que ele quiser ele sai, você não vê nem por onde saiu, entendeu? E machuca. Ninguém confia que o fiscal do Brasil vai ter solução. O pessoal, a gente começa a acreditar, e eu falei um pouco sobre isso no final de semana, que o mercado está olhando para o muro de 26, já pensando o seguinte, a coisa está melhorando porque talvez a gente não tenha as mesmas figuras concorrendo, isso pode ser bom, uma alternância, uma mudança e tudo mais, porque daqui até lá, enquanto não tiver previsibilidade de melhora no fiscal, vai ser sofrido. E reconheçamos aqui, é muito abstrata essa discussão ainda, não é? Quer dizer, como é que vai ser o cenário em 2026? Chove especulação e é o que nos resta. O verbo é esse, especular. Tem muitas variáveis ainda para se acomodarem até lá. Muita água para passar debaixo da ponte. Mas a provocação que o Fábio deixa para a gente pensar estruturalmente, Bolsa Brasileira e o capital de fora que veio para o país neste mês de janeiro, é perfeita. É uma provocação do tipo, alto lá, não mudou o cenário a ponto desse capital que veio sugerir que aqui vai ficar. Ao contrário, é um capital volátil, efêmero, que pode sair com muita agilidade, a mesma agilidade com que de repente entrou de novo aqui nas portas brasileiras. Fábio, a gente vai continuar essa conversa a cada semana. Volto a te encontrar na próxima terça. Um abraço e até lá. Muito obrigado, um bom resto de semana para vocês e terça que vem estamos aqui às 9h30 da manhã. Tamo junto, Fábio. Valeu. 10 em ponto e o mercado à vista passa a ser realidade a partir de agora. Vamos lá, Coutinho. Até porque o Indifut deu uma mergulhada um pouquinho maior, 0,44% de recuo. Você vê a provocação que o Fábio deixou pra gente, não é? Esse dinheiro que veio para a Bolsa Brasileira é um dinheiro que, de um lado, reconhece a assimetria, o quanto vários ativos ficaram baratos e, sobretudo, o quanto está barato comprar real com o dólar, ao nível a que ele chegou, mas que, por outro lado, não está encontrando razões novas, diferenciais, estruturais, para deixar esse dinheiro aqui por mais tempo. Ou seja, tudo que a gente viu de descompressão na Bolsa Brasileira em janeiro não está garantido que a gente não possa ver voltar ao patamar de dezembro, mantidas as condições normais de temperatura e pressão. Alguma coisa nova precisaria entrar no radar, né, Coutinho? Se você pegar, a gente acabou o primeiro mês do ano, Brasília tá de férias, não mudou nada, então assim... Voltou agora, Brasília? Não tem cenário nenhum pra falar que alguma coisa mudou. E o Fábio falou de forma muito precisa, né? Ou seja, o cenário fiscal preocupa, a gente enxerga, o estrangeiro enxerga. Então, sem grandes novidades. Então, é um dinheiro especulativo, é um dinheiro que entra e sai com a mesma facilidade que entrou. E, por enquanto, assim, enquanto Brasília não fizer a lição de casa, lamentavelmente, vai ficar nesse patamar. E o que desanima a gente, pensando em resolver a ancoragem de expectativas a nível estrutural, é a chegada das eleições de 2026. Seria contraintuitivo algum tipo de ajuste fiscal, de equilíbrio fiscal, com vistas às eleições de 2026. Historicamente, nos ciclos eleitorais, o Brasil gasta mais, não menos. Tem isso também. E tem uma coisa também, né? Assim, o que você fala é verdade. A cada mês que passa, fica mais difícil para o governo e, consequentemente, o governo tem menos tempo para reagir. Então, assim, né, essa mudança de ministérios, essa coisa do marketing do Lula e tal, então assim, o governo tá tentando, na velocidade dele, do jeito dele, da forma que o PT sabe fazer, de mudar. Só que, no final das contas, quanto mais tempo passa, mais difícil fica, para mim, de forma exponencial, que se o governo não tratar essa questão, vai acontecer uma coisa muito ruim, porque o número, é o que o Fábio falou, o número não vai bater. E se você não apresentar uma solução estrutural, a trajetória fica muito ruim, né, na dívida em relação ao PIB, ou da relação dívida-PIB. Boa, Coutinho. Olha, na prática, porque tudo isso aqui nós estamos falando considerando o caldo de onde a gente vem em 2024. Na prática, a gente tem que olhar para o quê? Tem alguns ingredientes. Primeiro aspecto, enquanto os leilões vão comendo solto aqui, daqui a pouquinho os preços já consolidados para a gente narrar toda a abertura. Primeiro aspecto, o orçamento de 2025. Esse é o primeiro ponto. A votação vai correr pelas próximas semanas. E a gente vai ter a peça orçamentária para este ano aprovada. Aí o desavisado fala assim, pera lá, mas o Congresso aprova isso no ano anterior. Pois é, meu amigo, mas a crise das emendas produz os seus custos, amigo. E o orçamento de 2025 ficou para 2025. Então você aprova o orçamento durante o ano. É uma jabuticaba. Nós teremos a aprovação do orçamento. Várias das linhas
de receita projetada são muito contestadas pelo mercado, muito contestadas. Então, se o governo quiser ancorar melhor as expectativas, terá que revisar a peça do orçamento para apreciação dos deputados e dos senadores. Não adianta, a exemplo do que fez o governo no ano anterior, projetar 50 bilhões de arrecadação via CARF e aí não vem nem 10 milhões de reais. Você ouviu certo, a projeção foi de 50 bilhões de B de bola, não vieram nem 10 milhões com M de Maria. E aí? Eu entendo o Haddad questionar o mercado quando ele sugere que o mercado erra pra caramba a projeção do PIB no Brasil. Acho que ele tem razão, sejamos justos. E eu adoraria ser o repórter para dizer, por outro lado, os senhores projetaram 50 bi de arrecadação via CARF e vieram 10 milhões. Proporcionalmente, vocês erraram mais, hein? Então, é preciso ajustar bem a peça orçamentária. Esse é o primeiro ponto concreto, para a gente sair de palavras ao vento e irmos para ação concreta. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vem hoje, que é o PAF. Programa Anual do Financiamento. Como é que a dívida pública vai ser perfilada neste 2025? Em geral, o primeiro semestre dele em particular. Vão ser mais pré-fixados? Vão ser mais pós-fixados? Qual que é o planejamento do Tesouro? Não nos esqueçamos. No ano passado, isso gerou muito ruído. Nós tivemos o Rogério Ceron sendo bastante criticado por apostar em LFTs, sugerindo que o cenário melhoraria. Então deixa eu fazer a emissão dos títulos vinculados à Selic. Já já o cenário muda, essa Selic passa a baixar e aí o custo da dívida vai ficar melhor ancorado. Foi o que o Alex criticou, dizendo: nós temos um secretário do Tesouro que está tradando, que está apostando em cenário, isso não é função dele. Então a gente vai ter hoje o PAF. Tanto é que o Rogério Ceron balançou, né? O Ministério da Fazenda teve que negar no final do ano passado que ele sairia. Disse que ele ficaria, que estava mantido, etc. Então esse é um segundo ponto. Vamos separar aqui para a gente calibrar o itinerário com base nos atos concretos. Então você tem o orçamento a ser votado, hoje você tem o PAF, aí vem reforma ministerial. Por que a reforma ministerial é importante? Porque a partir dela a gente vai medir e projetar uma maior ou uma menor governabilidade. E a partir do momento em que a governabilidade fica maior, você tende a ter maior aprovação da agenda do governo. Aí passa a ser importante monitorar que agenda será essa do ponto de vista econômico. As falas do Lula, as falas do Mota e as falas do Alcolumbre sugerem maior busca por responsabilidade fiscal. A má notícia é que são apenas falas. Vamos ver as práticas, até porque o mercado já deixou de precificar fala há muito tempo. Na dúvida, precifica para o negativo fala, não para o positivo. São 10 horas com 7 minutos. Vamos contando essa história para você no dia a dia. Bom, eu já posso narrar completamente aqui as Blue Chips, elas já estão precificadas, já acabou o leilão. Vamos lá então. Ambev, queda de 0,50, 10,97 é o preço. B3 sobe 0,63% a 11,23. Banco do Brasil tem uma estabilidade em 23 ou 27,60. Bradesco vai caindo 0,30 a R$12,02. Aí a gente vai para Itaú, numa estabilidade em 33,49. Itaú divulga resultado amanhã. Nós temos Santander recuando 0,15 a 25,79. Partiu o Quarteto de Ferro. CSN cai 0,66. Embraer, Gerdau cai 0,60. Uzi Minas cai 0,7. Vale no 0 a 0 a 54,20. Aí a gente parte para a Eletrobras. Ontem brilhou a Eletrobras na perspectiva de maior pagamento de dividendos, conforme o Marx trouxe aqui na sua participação. Elet 3 agora está no 0 a 0, Elet 6 caindo 0,20. Embraer sobe 0,15 a 59,50. Depois nós temos Magalu caindo mais 2%. Ó como é que são as coisas, hein? Magalu teve dia aí que subiu, vou arredondar, tá 15%. Na semana já tá caindo 5%. Recua 2%, Magalu tá a 7,9%. Nós temos Petrobras caindo em média 0,80%, é a digestão mais direta e concreta do relatório de produção divulgado ontem pela companhia. Aí nós temos Suzano avançando 0,24% a 62,60%. E fechamos com VEG avançando 0,85 a 54,36. Coutinho, vamos trabalhar, meu amigo. Neste momento, curva de juros um pouquinho mais estressada na ponta curta, estável na ponta média e fechando o prêmio na ponta longa. O dólar sobe 0,20, R$ 5,848. O índice cai 0,34, o Indifut a 125.955. Olha, em relação às Blue Chips, queria que você começasse com uma cobertura especial aqui dos bancões. É uma semana de temporada de balanços para eles. Vamos pela ordem. BBAS3 é o primeiro, tá subindo 0,25. Coutinho. Bora, vamos lá, tá na tela. Bradescão, não, Banco do Brasil, BBS3, perdoa. Bonitão, né? Ou seja, deu uma empinada de 2,368 a 2,728.
Graficamente a gente falou desse cara ontem. Sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. Quem tá comprado tá bem comprado. Objetivo de curto prazo 2849, ativo de manutenção por enquanto não faria nada. Só cola stop e vai empurrando esse cara pra cima. Muito bem, Coutinho. A gente sai então agora destes papéis e vai para Bradesco, depois Itaú e finalmente Santander. Diga lá. Bora. Bradescão. Bradescão. Lateralizado, cota 1208. Pode corrigir a 1158. Quem tá comprado, quem lembra da programação de ontem, eu falei da tríade, que era Bradesco, Vale e Elet 3 ou Elet 6. Bradesco é um deles. Então assim, Bradescão lateraliza, Bradescão sinaliza, então Bradescão pode entrar num ciclo de alta. Veja a inércia da empresa, a inércia do papel, veja o tempo que ele demorou para cair, então não espere que ele suba de repente. Mas Bradesco ensaia uma formação que dá início a compras. A priori, cota 1206, seu objetivo 1329, só me chama a dúvida que eventualmente ainda corrige ao 1158, para depois subir. Mas sim, quem gosta do papel pode começar a observar Bradesco. Balanço de Itaú tá chegando, YouTube 4 no radar. Bora, double clique nesse cara, vamos ver o que a gente tem. No caso de YouTube, eu pedi para ter cuidado, porque YouTube tem uma venda no 3372, tá? Se você traçar aqui o mesmo gráfico que eu tracei, você tem uma tendência de baixa de longo prazo e uma tendência de alta de curto. E eu tô exatamente como eu falei no início do programa de hoje, em ponto de inflexão. Então, atento YouTube. YouTube tem uma venda no 3372. Fique atento quem tá comprado. Ó, é o seguinte, Itaú divulga resultado amanhã, Santander divulga resultado na quinta-feira e Bradesco divulga resultado na sexta. Sobre Bradesco já falamos, Itaú acabamos de mencionar. Vamos com Santander, que tem números sendo divulgados na quinta-feira. Muita atenção, Sambi11 no radar. Pois não, Coutinho? Sambi11 sobe, cota 2592. Esse FIBO aqui é antigo, a gente só vai jogar ele no lugar certo. Deixa subir. Quem tá comprado, tá bem comprado. Manutenção, o ativo de 2592, objetivo de curto prazo, 2664. Anotado. Direto então agora. E Banco do Brasil, dia 19, não é, Diego? Isso. 19 de fevereiro, tá? Pra ficar bem completinho o quadro aqui. Banco do Brasil divulgando o resultado só no dia 19 de fevereiro. Costuma ser assim. Banco do Brasil costuma divulgar mais pra frente em relação aos outros bancões. Aí eu quero falar agora de outros bancos, portanto ainda o setor financeiro, mas que não tem o mesmo tamanho destes. Vamos falar de Banco Inter, vamos falar de Banco Pan, entre outras atrações. Diego pode me ajudar no ticker. Banco Inter começando, o glorioso Coutinho já deixou aí o INBR 32. Lembra que o Banco Inter começa no Brasil, se desloca para os Estados Unidos. Temos aí o gráfico. Pô, Coutinho, aprendendo com você aqui, tem um cai, lateraliza, cai. Aí a gente tem um lateraliza e me parece, vem a recuperação, rompimento dessa resistência na faixa amarela que você deixou. Inaugura o que? Já é considerado uma tendência de alta? No curto prazo, sim. No longo prazo, ainda baixista. O gráfico de Inter é o gráfico de Bradesco, tá? Então, lateraliza, lateraliza, sinaliza, sinaliza, começa a montar um viés de figura de alta. Bradesco, mesma coisa, pode corrigir no 58, objetivo no 372. Inter, a mesma coisa. A fibada dele é daqui pra cá. O objetivo de Inter é 3631. Só fique atento, porque ela pode dar uma corrigidinha ainda, 2691, antes de começar a subir. De qualquer forma, mesma perspectiva. Ativo a ser namorado, compras parciais, preço médio positivo. 10 e 13, Banco Pan, BPAN 4. Diga aí, Coutinho. BPAN 4. Double clique nesse cara e zoomzão. Mesma figura no contexto, não tão boa quanto as anteriores, tá? Lateraliza, lateraliza, sinaliza, encontra fundo, monta sua primeira figura de cunho grafista autista, cota 682, objetivo 774. Quem tá comprado, eu vou falar que tá bem comprado, não com tanto conforto, mas ok. Coloca o stop, não pode perder 652. De qualquer forma, deve, assim como todos os bancos, eventualmente, se fizer a manutenção autista, esse cara sobe, também mais lento, porque o movimento também é muito longo. Objetivo 774. Partiu BTG Pactual, BPAC 11. Nesse giro especial dos bancos, a temporada de balanços no Brasil vai começar. E são eles, os bancos, que mostram os primeiros números. Pois não. BPAC 11, cota 3193. Seu objetivo é 3385. BPAC pega e dá uma disparada
aqui a partir do finalzinho de dezembro, nota cotava 2,659, foi a 3,193. Deixa subir. Preocupação, falei de Tube 4, é a mesma figura gráfica. Tem venda em 3,269, quem tá comprado em BPAC, fique atento. A venda foi na sexta-feira, sexta, segunda, terça, tá aqui os candles de forma cronológica. BPAC, assim como YouTube, pode corrigir. Quem tá comprado, atento, call stop. Agora uma tabela campeã aqui entre o Diego, o Coutinho, porque nós tivemos muitos relatórios, Diego. Vamos passear por eles. Daqui a pouco tem as perguntas da audiência, a cobertura do mercado à vista, daquele jeito aqui no Manhã TC News. Ó, vocês me permitem um agradecimento? São praticamente 2.300 pessoas. Nós já estamos quase em 1.300 likes. Quer dizer, pra gente bater 1.500 não é difícil. Vários e vários comentários. A única frustração que eu tenho ao fazer o Manhã é que é um programa tão corrido, tem tanta divulgação, tanto dado macroeconômico, que eu consigo interagir menos com a audiência do que eu gostaria. Eu já falei isso várias vezes, né, com o Diego, assim, nos feedbacks aqui, nas nossas conversas de bastidor. Eu adoraria abraçar mais o chat e responder mais perguntas do chat. É muita correria, é informação que não para. Mas nem por isso eu quero deixar de agradecer e dizer que a cada dia que passa fica ainda mais legal fazer esse trabalho que a gente faz aqui na bancada da TC News. Eu tô falando como o apresentador do Manhã, mas eu sei que eu posso falar pelos outros programas, porque é um sentimento geral da grade. Como o Diego tem sentido isso no Esquenta do Mercado, cada dia que passa mais gente com a gente. E vem mais novidades por aí, todas para melhor. A gente não para de buscar uma cobertura mais assertiva, mais precisa, mais ágil, mais consistente, mais sólida, a fim de que você aí do outro lado possa continuar tomando as melhores decisões. Muito obrigado pela confiança e por, entre tantas opções, escolher ficar com a gente aqui na TC News. São 10 horas com 16 minutos, então, Diego, você separou alguns relatórios, vamos aos primeiros, diga aí. Vamos lá, porque é uma cacetada, então bora lá. Genial, foi o primeiro relatório que saiu inclusive no painel Mover Pro, rebaixando a classificação de Carrefour Brasil para neutra, recomendação para neutra, e o preço-alvo também foi cortado de R$ 10,50 para R$ 7,50 por ação. Então, começando com CRFB3. Vamos lá. Carrefour monta basicamente a mesma figura dos bancos, né? Ou seja, cai, lateraliza e aí dá sinais de uma possível reversão. A diferença de Carrefour com relação aos bancos é que Carrefour está atrasada. Os bancos já montaram a sua figura de alta. Carrefour ainda está fazendo aqui o abaulamento. Então, quem está comprado no histórico ou no contexto está mal comprado, o ativo começa a dar sinais de recuperação. Para mim é um ativo de manutenção, não entraria, não vejo motivo nenhum para entrar nesse cara. Quem está comprado aí vai ter um processo decisório. Ok, esse cara pode melhorar e aí tem o custo de oportunidade do tempo que você vai eventualmente aguardar para que isso aconteça. Mais um relatório na sequência, Guto Cerávulo, agora como entrada única, hein? Não percam, daqui a pouco, pois não, Diego? Pois é, vamos pegar um relatório gringo, tá? Que geralmente faz mais preço aqui na Bolsa Brasileira, o Citi, que elevou a recomendação de B3 para compra, com preço-alvo a R$ 14,00. B3, que nessa última atualização está agora avançando 0,09% a R$ 11,17, mínimo intradiária. B3 a gente lacrou, né? Vamos lá, recordar é viver. B3, eu venho falando pessoalmente, né? Em manutenção de compra desde os 10 e 18. Então, ele ficou lamentavelmente lateralizado muito tempo. O que nos salvou foi esse envelopezinho de alta aqui, ó, sobe e lateraliza. Quando você tem um envelope de alta embaixo de uma resistência, a probabilidade dele romper é muito alta. E realmente foi lá. Fomos agraciados aqui por esse candle longo, o ativo de manutenção, deixa subir. O ativo de B3SA3 é R$ 11,57, cota 1,116. A priori, call stop e empurra. 10 horas com 18 minutos, daqui a pouco mais relatórios. Agora tem o Guto Cerávulo, a partir de hoje com entrada única, ou seja, com uma informação mais concentrada logo de primeira, a fim de, via operações estruturadas, identificar assimetrias na bolsa com RED via opções. Guto, bem-vindo, meu amigo. O seu destaque de hoje, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Vamos lá. Chamar a atenção aqui de um papel que, olha aqui, ó. Vocês comentaram aqui, ó. Emiglu. Papel aqui extremamente desvalorizado, tá? Ontem na live, tá, do TC, o Márcia chamou a atenção, vem tendo melhoras operacionais. E é o seguinte, eu tô falando, tá, do papel no final do ano, tá? Projeção aí para pelo menos dobrar, tá? Então sair aqui de R$ 7,00, chegar a 14. Só que
pegar a faca caindo, né? Sem se proteger não existe. Eu tô falando, tá? Do papel, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses bateu R$14, tá? Então a gente vai comprar um seguro. Eu não vou comprar o seguro para um ano, para dezembro, tá? 25. A gente vai comprar um seguro para dezembro 26. Por que isso? Porque a taxa de juros, como tá alta, tá? Para o longo prazo, né? Enquanto a call ela ganha preço, a put ela perde preço. Então você vai conseguir praticamente pagar valor intrínseco. O que é isso? Se o papel que está R$7, você vai pagar R$3 na opção de strike 10, tá? E ficar protegido. Vamos lá para a operação. Eu estou falando, tá, da ação Emiglu. E aí tem aqui, ó, Emiglu X10, olha aqui, ó, 18/12/2023. Turma, eu não estou falando para fazer uma operação, tá? Para pegar um curto prazo. Eu estou falando para entrar de forma estrutural, né? Pega um pedaço da tua carteira, coloca, tá? Mas mesmo assim você vai estar protegido. Lembrando, não é que não tem perda, né? Se existe aí, o Coutinho também fala muito, né? Taxa de juros a esse preço, você tem um custo de oportunidade. Mas olha só que interessante. Emiglu X10, 18/12/2026. Vamos lá, dias úteis. Eu estou falando de 2 anos, tá? 478. Se você pegar aqui, ó, o modelo está mostrando para gente que volatilidade, né, histórica aqui batendo. Você projetar, vai bater aqui 63%, tá? E se você colocar a taxa de juros prevista aqui, ó, 14,93, você fica com capital protegido. Nesse exato momento, dando 9,73, tendo o direito de vender a 10, ou seja, você ainda tem um ganho de 2,74. Turma, como que você monta sua operação, tá? Você tem que ligar para sua corretora, você precisa de um algoritmo, tá? Porque você tem que casar preço. Então, como o papel ele tem bastante liquidez, né, o algoritmo ele vai se garantir na liquidez do ativo e vai ficar pescando a compra, tá, na put. Comprou a put, comprou papel, você casa essa operação aí com capital protegido a 10. Lembrando aí, ó, se o papel já bater de cara, tá, a R$10, tá, essa operação já vai estar com valorização. Botei aqui, não sei se dá para ver aqui no cantinho aqui, ó, tem aqui, ó, projeção para 30, 60 e 90 dias. Você já vai ter 20% de valorização. Se bater na casa aqui de 14, né, que é o nosso objetivo, a gente já pula para 50 de valorização. Lembrando, né, que o nosso seguro é para 2 anos, então ele não perde valor, tá? Por incrível que pareça, se o tempo passar, essa put costuma ganhar valor, tá bom? Então, turma, vamos para cima, tá? Compra de ação, compra de put, strike 10, deep in the money, capital protegido, uma compra estrutural, tá? Para longo prazo, para pegar aí Emiglu. Essa é a oportunidade de entrar, né? Como um faca na caveira entra, protegido, tranquilo, vai na boa, beleza? Faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles e aquele beijo no coração. Valeu, Guto Cerávolo, falando de Magalu, entrada no papel com head de opções, put exatamente em MGLU3, ou seja, se o papel cair você estará protegido. Dê os detalhes da operação estruturada aqui, o nosso Super Guto. São 10 horas com 22 minutos, retomamos a bateria de relatórios que o Diego separou no momento em que boa parte das blue chips fica no terreno vermelho, não à toa mínimas atrás de mínimas para o Ibov. Olha, exceção feita a B3, que está no 0x0, e Banco do Brasil praticamente no 0x0, dá para colocar VEG como a exceção, está subindo 1%. Todos os outros papéis entre as blue chips caindo. O Ibov chega a 0,4% de baixa, 125.463 pontos, perdemos os 125.500. Então, perdão Diego, uma rápida licença. Coutinho, essa perda do suporte dos 125.500, contrato o quê? Lembrando que Petrobras é o papel que mais arrasta em digestão ao que foi em digestão ao que foi o relatório de produção ou em indigestão, né? Pois não, Coutinho? Bora. Bom, mercado baixista, até aí sem grandes novidades, tá? O que eu vou fazer é dar uma fibadinha aqui pra poder dar um pouquinho mais de curto prazo, tá bom, Léo? Então, olha só, a fibada desse cara daqui pra cá. O índice cota 125,700, não pode perder 125,465, se perder a Zeda, e aí vai para 123,890. 123,890, quer dizer, pouquinho descolado dos 124 mil pontos. Isso. Qual que é o outro patamar, então, que a gente tem que monitorar? Não pode perder 125,465
Se perder, azeda. 123,890. Já perdeu. 125,411 é o que a gente tem agora. Você tá falando do Indifute? Eu tô falando do Indifute. Você tá no dólar? Não, eu tava no avista, mas não faz mal. 125,710 é o patamar agora. Isso. Não pode perder 125... 465. 465. Tem uma gordurinha ainda, né? Tem uns 200, 300 pontos até lá. Beleza, Coutinho. 10h24, Diego Kerber, mais relatório pra galera. E daqui a pouco, a bateria de pedidos da audiência. Vambora, você, Diego. Bora lá, porque a Genial também divulgou um relatório sobre o setor de frigoríficos aqui no Brasil. Recomendação de compra em JBS, levando o preço-alvo marginalmente de R$ 42,00 para R$ 42,50. Também Minerva, mantida a recomendação neutra para o papel, com um preço-alvo cortado de R$ 6,80 para R$ 5,70. E fechando o relatório da Genial sobre o setor de frigos, tem recomendação neutra também para Marfrig, mas elevando o preço-alvo de R$ 14,35 para R$ 16,00. 10h25, bom, vamos organizando então. O primeiro papel foi JBS. JBS. Recomendação de compra. Compra com preço-alvo elevado marginalmente de R$ 42 para R$ 42,50. R$ 42,50 é o preço-alvo. Você, Coutinho. Bora. Autista de curto prazo. Pit stop 3753, ou seja, deve bater aqui no 3753 e pode descer. Pit stop no 4066, ou seja, foi embora, sobe. O próximo pit stop é tecnicamente a sua máxima. E aí, para chegar nesse objetivo do relatório, tá um pouco mais longo. Então, assim, eu vejo uma alta de curto prazo. Essa alta em si, ela nem tá amparada por uma figura de alta, ela é simplesmente uma correção baixista, o que é pior. Então, eu iria mais comedido em JBS. Para mim, é um ativo de manutenção, compras a critério, com observação em 3753, 4060. São 10h26, a gente vai alternando o conteúdo estrutural, noticioso, frio, como os relatórios, com o que há de quente. E o Ike Grafista há pouco mapeou 81 papéis na toada de baixa da Bolsa Brasileira, composição do Ibov. 6 papéis apenas no verde, quer dizer, dos 87, só 6 estão subindo. E o Ike ainda complementou, o que nos faz partir para Small 11, que Small Caps é que está puxando a carroça entre os índices setoriais. Vamos lá para Small Caps via Small 11, fundo de índice atrelado à performance média das Small Caps. Situação de momento, vamos lá, Coutinho. Seu teor é baixista, altista de curto prazo, praticamente a mesma figura anterior, né? Sobe desde 8,415 a 90,79. Pit stop 9,416. Quem tá comprado, tá bem comprado, mas fique atento, tá no final do rally. 9,416, se der certo, R$ 100,35. Não vejo compra, para mim é um ativo de manutenção. Quem tá comprado tá confortável no movimento, mas tá perto do rally. Primeiro deles, 9,416. Olha a sirene do... Sabe por quê? Essa sirene invade a nossa transmissão, porque estamos chegando muito próximo ao patamar que não podia ser perdido do Indifute, hein? Acabamos de bater na mínima 125.425. Quer dizer, parcialmente perdemos aquele patamar, não era? 125.400 e cacetada? Bora, vamos lá. Perfeito. Bateu ali, ó. 125.465. Deixa eu colocar um pouquinho menos granularizado. Olha ali, a trilha, ó. meu. Perfeito. Cai, corrige, cai. Tá agora exatamente neste ponto de inflexão do seu lado direito. Se perder o 465, confirmar, ou seja, né, uma sequência de candles tal, deteriora, vai para aquele segundo objetivo que eu passei. É muito difícil. 123,890. Soltinho. Aí, ó. Você vê que ele mesmo faz uma autocrítica. Ele fala assim, eu falo muito. Ou então ele está endereçando uma crítica para você que anda falando muito. Qual será a aposta de Elton John? Depois você se resolve. 10h28. Vamos fazer o seguinte. Então, ó, atualização feita. Mínima para o Ibov, 125.193. Rapaz, os 125 mil prestes a serem perdidos. Temos 800 pontos de desidratação. E o Indifute, de novo, perdendo aqueles 125.460 pontos que o Coutinho há pouco narrava. Curva de juros aqui, pedindo em média... Dá pra colocar o quê? 8 pontos base a mais nos prêmios, mas com uma diferença de desenho muito clara, né? Ponta curta pedindo muito prêmio, 10 pontos base. Ponta média pedindo 5, 6 pontos base. E ponta longa pedindo 1 pontinho base só. Então uma curva que estressa muito no começo e depois acomoda.
Diego, nós paramos nos relatórios. Então você falou de JBS, depois você falou de Neutra em Marfrig. Minerva. Minerva Neutra. mantida a recomendação neutra pela Genial, cortando o preço-alvo de 6,80 para 5,70. Vamos lá, Coutinho. Vamos lá. Minerva vinha apanhando. Deixa eu ver como é que tá, que faz tempo que eu não olho. Segue apanhando. O ativo perdeu 5,39, que não deveria ter perdido em hipótese nenhuma. Minerva segue com seu envelope de baixa. O objetivo de Minerva permanece 4,17 no melhor caso. Se Minerva azeda, nós estamos falando de 3,29. Quem está comprado está extremamente mal comprado. Então fique atento. Minerva começa a respirar a partir de 5,40. Então, enquanto estiver abaixo e com esta figura de envelope de baixa, por favor, não estejam comprados em Minerva. Marfrig, a nossa próxima atração. Reforça aí, Diegão. Pois é, Marfrig, que teve também recomendação neutra mantida pela Genial, com preço-alvo elevado, de R$ 14,35 para R$ 16,00. Cota no 487, figura gráfica extremamente simples, olha só, pivôzinho de baixa, não pode perder o no 445. Marfrig é baixista. Perdeu no 445, objetivo 1 no 2, 1 no 8. 10 horas 30 minutos. Olha, em relação aos blue chips, VEG é que vai segurando as pontas, mas é mínima em vários papéis que eu acabo de ver. É mínima pro Ibov, 125.189, 125.400 pro Indifut. Estamos para perder, bota Indifut na tela, Coutinho, por favor, que a gente tá para perder o 125.400. O Coutinho falou que, perdendo aquele patamar do 125,460, azedava o pé do frango, né? Ia buscar o quê que você falou? 123? 123,890. Tá aqui, ó. Olha só. Você tem aqui esse rompimento aqui agora, 125,465. Rompeu Tá mesmo. exatamente aqui duelando. Se perder, o objetivo desse cara é 123,890 e a priori é para baixo, porque você tem um grande pivô de baixa e você tem um pequeno pivô de baixa. Você tem duas figuras jogando esse cara para baixo. A probabilidade de perda é extremamente alta. Então, Coutinho, mas aí para confirmar a perda desse suporte, a gente tem que ter um outro candle de 30 minutos que comece os trabalhos abaixo dele? Depende do gráfico que você tá olhando. Como eu tô no de 30, tudo bem. Se você eventualmente pegar o gráfico de 4, no gráfico de 4, daqui a pouquinho rompe mais fácil. Então você pode usar o de 30 ou o de 4, dependendo. Como eu tava no de 30 e a figura proporcionalmente é do mesmo tamanho, podemos manter 30 minutos, vamos aguardar esse cara e ver se ele rompe abaixo de 465. Agora sim, com VEG, que é a esperança do comprado na bolsa. VEG 3 subindo, 0,48%. Como é que é? Bastion de la Résistance. Bastion de la Résistance. VEG 3 na ponta dos comprados. Olha, é um dos pouquíssimos papéis. Eu tô fazendo aqui toda a rolagem na tela para ver os papéis do Ibovespa. São só dois que estão. Quatro agora? Só 4 sobem. 4 papéis subindo. VEG é um deles. Pois não, Coutinho? Lateralizado, restrito 5147, 5976, VEG sem informação gráfica significativa. No curto prazo, VEG faz afunilamento, ou seja, fundos ascendentes, topos descendentes, a figura fica pior ainda. Para mim tá adirecional, não consigo falar, ele não me dá nem viés se eu tivesse que dar uma forçadinha de amizade. Então, VEG para mim, quem tá comprado, ok, você tá comprado na região de topo, tá bem comprado. Agora pode oscilar aí R$ 8,60, o que para mim me parece muito, sem figura gráfica e sem viés definido. 10 horas 32 minutos pra gente fechar os relatórios e partir pros 10, 12 minutos aqui de perguntas da audiência. Tem mais documentos da XP, é isso? Exatamente. XP olhando pro setor de construção civil. Opa! Baixando a recomendação de Tupi para neutra e reduz o preço-alvo de R$ 39 para R$ 25 reais. E depois tem mais um papel que a gente paga na sequência. Boa. Vamos lá, Coutinho. Tupi. Tupi 3. Deixa eu só olhar. Tá bom. Então esse FIBO nós vamos tirar. Tupi lateralizado, cota R$ 21,07. Tá restrito entre 20 e 25. Da forma que tá, a figura gráfica é horrorosa, não tem o que fazer com esse papel. Putz, ativo lateralizado desde dezembro 24, lateralizado inclusive contra a tendência, porque a macro é baixista e a lateralização é altista. Então, para mim, ativo de manutenção. Quem tá comprado, tá mal comprado pela lateralização, ativo lateralizado há 2 meses, sem viés de sair dessa confluência. 10h33, e aí o último highlight também relatório da XP. IOSP Maxion, elevada para compra pela XP com preço-alvo também
elevado de 15 para R$19. Me ajuda com o ticker, lindão. MYPK3. MYPK3. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada em OSP. Lateralizado, cota 1,359. Está abaixo, é quase uma Petrobras. Está tangenciando uma resistência, não consegue passar. A boa notícia, envelope de alta embaixo da resistência. Quem está comprado está bem comprado, cola o stop. Vamos ver se consegue romper esse 1,399. Bom, por falar em Petrobras, falemos de Petri 4. Petri 4 tá caindo 1%, depois a gente passa por Vale. Sempre papéis protocolares aqui na nossa cobertura, Coutinho. Cota Petro 3710. De novo, não consegue de forma nenhuma romper esses 37,90, né? A gente fez uma análise extensa de Petrobras antes. Petrobras lateralizada desde fevereiro 24, praticamente há um ano. Sua máxima foi 3,537. Sua máxima agora tá na região de 3,790. O ativo cai no dia de hoje. Quem tá comprado, tá bem comprado, tá no topo, tá tudo sob controle. Só, lamentavelmente, Petrobras não tem força para romper o 37,90. A Zeda abaixo de 36,31, tá longe. Então, lamentavelmente, fica como ativo de manutenção. Atenção, Ibovespa à vista acaba de perder os 125 mil pontos, tá? 124.999. E o Indifut está ameaçando perder os 125 mil. Já está em 125.240 pontos. Vale, Coutinho. Vale Cita, vale 3. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhadinha. Vale cota R$ 54,02. Vale parece dar sinais que vai querer reverter. Então, essa é a boa notícia. Nota que não chegou naquele 48,75 que a gente vinha anunciando. Vale cai, lateraliza e, de novo, acumula e sinaliza. Então, Vale começa a montar uma figura que é praticamente a figura dos bancões, que a gente falou aqui extensivamente pela manhã. Precisa melhorar um pouco. Então, para mim, ainda não é compra. Os mais arrojadinhos que quiserem comprar Vale, façam compras pequenas com preço médio positivo. Ainda não está em ponto de compra. Vale fica melhor, ainda teria que subir lá para casa de 57, 58, que está longe. Então, tem esse trade-off. Eu iria em Vale, mais comedido. Boa, Coutinho. São 10 horas e 36 minutos. Tá na hora dos pedidos da audiência, hein? Vamos pegar, como sempre a gente dá prioridade pros membros aqui do YouTube do TC. Olha só, primeiro é o pedido do JPS. Ele pediu lá atrás 2 ETFs, SNFZ11 e SNAG11. Então vamos primeiro, Fiagro. No gráfico diário eu não consigo ver nada. Deixa eu ver no semanal. Semanal também não consigo ver. Por algum motivo é um ativo que eu não acompanho. Ele só me traz agosto 24, me parece um ativo recente. De qualquer forma, extremamente lateralizado nessa região de 9,80. Deixa eu tentar pegar os 60 dele. Não, também não consigo pegar nada. Ativo lateralizado, bem volátil, oscila bastante. Mas em termos de valor absoluto ou nominal, permanece lateralizado nessa região de 9,90. Boa, e o outro é SNAG11, SNAG11. SNAG11, esse cara é outro Fiagro da Suno. Então vamos lá. Cota R$ 9,16. Esse no gráfico diário, sim, esse eu tenho. Olha só, o ativo veio aqui de uma forma extremamente confortável até agosto 24. De agosto 24, o ativo vira, então monta aqui sucessivos pivôs de baixa. Da forma que tá agora, tá com figura de convergência. Não consigo dar viés direcional, topos descendentes, fundos ascendentes. Quem tá comprado, fique atento. Se você quiser, trabalhe com máximos e mínimos. Sua máxima é R$ 9,47, o que te dá conforto acima disso. E se você tiver comprado, fique atento. O ativo não pode perder R$ 8,91, que aí ele azeda. Boa, Coutinho. Mínimo intradiário no Ibovespa, hein? 0,80% de recuo, 124.959. Atualização, Coutinho. Ibov, a priori tudo sob controle, vai mantendo o que a gente falou no início do programa com relação ao mini índice, né? A gente cantou no mini índice aquela venda no 127. No Ibov, a venda seria 126,056. Alta no curto prazo, porém, ponto de inflexão. Repito o que eu falei no início do programa. Precisaria de 1 ou 2 dias para a gente poder verificar realmente qual é a tendência mais curta, mas a priori é para baixo.
Boa, Coutinho. O Rivotril tinha pedido B3, a gente já falou de B3 mais cedo. Quem mais também está pedindo aqui coisas para análise gráfica do Coutinho? É o seguinte, vou pegar um pedido que chegou mais cedo, bem lá cedinho, no nosso WhatsApp, Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Foi pedido de nosso ouvinte que chegou lá bem cedinho, do Ailton Paulino. Eu estava querendo saber desde o comecinho do programa. Então bora lá, um Goal 4, Coutinho. O ativo está lateralizado, não devia ter perdido 9,89. Então ele perde e ele volta. Só que ele volta numa figura desfavorável, tá? Então assim, Goal poderia falar que isso daqui é uma acumulação com alta sensível. Não. Então assim, quem tá comprado fique atento. O ativo ensaia uma melhora. Ele deveria construir alguma figura mais sólida, que por enquanto eu não enxergo nada. Então, eu vou deixá-lo como manutenção. Quem está comprado, ok, tem uma chance de melhora, uma perspectiva de melhora. Não pode perder 9,27, termina de azedar. Boa. O Torresmo Milanesa, perguntando de Brava Energia, Brave 3. Esse faz tempo que a gente não olha. Vamos dar uma olhada. Esse aqui a gente tinha falado para ficar comprado. Vamos ver o que fim teve. Sobe, corrige, sobe, bateu nesse 2606 e aí ele corrige novamente. Brava, muito semelhante a B3SA3, é a mesma figura gráfica. Só que Brava tá um pouquinho adiantada. B3SA3 tá aqui, ó, sobe, lateraliza, sobe com destino ao 1157. Brava já bateu e já corrigiu. O próximo ponto de Brava é só você refibar. Brava a priori cai, cota 2,180, nova entrada em Brava é 1,936. Boa, e o Lucas Genebra tinha pedido Home 3, então voltando para Indústrias Home. Home 3, double clique nesse cara e zoomzão. Home bateu em 809, que era um suporte, alta de curto prazo. A figura de Home é só refibar, a refibada ela é aqui, ó, 9,29. Altista no curto prazo, máxima projetada, 9,88. Beleza, Coutinho. Tem mais pedidos chegando da nossa audiência. O Fernando Cosenza tá querendo saber de direcional. Tinha muita gente perguntando de Petri 4, a gente já falou de Petri 4, tá? Só voltar um pouquinho na nossa transmissão, você encontra a análise gráfica campeã do Coutinho. Vamos lá com direcional, Coutinho. Direcional, dá uma acelerada, parte ali da metade de janeiro, cota 23,88 foi a 29,21, sobe bem. O ativo passou ali na minha região de inflexão, 2,812. Próximo objetivo de direcional, 3,074, ativo de manutenção, não faria novas compras. Colo, stop, empurra. 1,69 de vol, vai te dar 1,90, 1,95 de stop loss. Tá aí um pedido que eu não lembro da gente ter feito análise aqui ainda. Walm 34, BDR de Walmart. Ricardo Porto tá fazendo essa pergunta pra nós. WALM 34, Coutinho. Bora. Bom, pelo menos gráfico não tem nada, Fibo não tem nada. Sobe como se não houvesse o amanhã. O ativo cota R$ 36,08. Impressionante realmente o que esse cara fez. Ele ensaia uma lateralização de Petrobras, né? Então, atingiu ali a sua máxima, não consegue romper e agora tá lateralizado. Quem tá comprado tá bem comprado, aguarda 3,689, né, como ponto de rompimento. E só fica atento, né? Ativo lateralizado há 2 meses, então o custo de oportunidade de capital retido começa a te incomodar. De qualquer forma, quem tá comprado e quiser permanecer, pode, no curto prazo, tentar enxergar algo acima de 3,689. Se você quiser saber para onde vai, é só você fazer isso. Ele vai para 3,870. Boa, Coutinho. Mais cedo, o Ike Grafista estava falando sobre BRF. A gente falou de todo o setor de proteína, só faltou BRF a gente comentar. Ele estava falando que no momento que ele mandou a mensagem, estava beliscando o suporte. E depois ele comentou com BRFS3, perdeu o Playboy. Então vamos lá com BRF aí no seu gráfico, Coutinho. Agora está caindo 2,04%, R$ 21,11. Objetivo de BRFS3 é 1,989. Figura gráfica aqui, o Ike tá correto, né? Deu uma lambida aqui em cima desse suporte, só que já fez, cai, lateraliza, cai. Então deixa descer. Cota 2,111, objetivo 1,989. Quero te lembrar, isso é um programa de família. O que eu falei? Às 10h43, nós temos 17 minutos para as 11 da manhã. O Coutinho voltando de férias. Tá calibrando aqui, ó, os ponteiros.
e nem sempre se atém à ambiguidade Zé da Manga. de suas palavras. Nós temos 17 minutos. Ô Coutinho, deixa eu ver agora, hein? Pra onde nós vamos? Vamos voar? Voar, voar. Subir, subir. De quem é essa voz? Pode falar nada, né? De quem é essa voz? Voar, Sabe não? Não. Eu acho que é Biafra, eu acho. Acho que é. Dá uma checada aí, Diegão. Voar, voar. Subir, subir. Não. Biafra. Biafra, não é? 1984. 84. Sonho de Você não Ícaro. era nem nascido, lindão. Não, eu nasceria 10 anos depois. Nossa. E você já tava nas Eu discotecas. já na rua. Já tava. Olha lá. E por onde for. Ei, Biafra, vamos voar com Embraer MBR3. Vai, Coutinho. Embraer na tela, vamos lá, pessoal. Ativo cota 5877. Embraer seria a versão melhorada de Petro, se rompesse os 39. Então, Embraer sobe, sua máxima 6287. Isso aqui, inclusive, era um objetivo que a gente acertou. Deixa Embraer corrigir. Embraer deve vir a 5764, que é um ponto de compra. Não compra, porque já tem um envelopezinho de baixa na cara. Embraer, a priori, ameaça voltar pro fundo. 55 no 7. Mandando um abraço e convocando os aplausos para o Wellington Carlos Almeida, o mais novo membro do YouTube do TC. Muito obrigado! Valeu, Wellington! Você que quer assinar, quer se tornar membro, é fácil. São R$ 7,99. Não compra nem a fralda da Fimoninha. Baratíssimo! E você pode apoiar diretamente a nossa transmissão. É o Fibolate, não é? A Fimoninha que participa aqui às segundas, quartas e sextas. Hoje está descansando na casa do vovô Ernesto. E falando pela babá eletrônica. É, a babá eletrônica. Nós temos aqui a conexão direta da babá eletrônica. Tá animada a Fimoninha, às 10h45. Tá brincando com o vovô. Pois é. Ó, o Fernando Cosenza está pedindo DIRR3 direcional. Vai lá, Coutinho. DIRR3, DIR 3. Dá bom clique nesse cara, ativo de manutenção, cota 2908, deixa subir. Objetivo de DIR, tá no final do movimento, 3032. É, direcional, o Diego já tinha encomendado, você reforçou agora. O que vai chamando a atenção, de fato, é a mínima pro Ibov. De novo, ó, 124.833. Eu não sei se é para usar o verbo que o Kleber Neves Nogueira tá usando. Ele tá dizendo assim, Ibov implodindo. Implosão é uma imagem forte, não é? Você imagina o prédio desmoronando. Exato, é por aí. Então não sei se é por verbo implodir, mas que ele tem razão no sentido de que chama a atenção essa queda do Ibov, isso ele tem, né? A gente já tem 1.200 pontos de recuo para o Ibovespa, 124.822 pontos. E o Indifut tá ameaçando perder os 125 mil pontos. Vai lá, Coutinho. Ó. Bora, coloquei lado a lado, pessoal, de forma didática, índice do seu lado esquerdo e Ibov do seu lado direito. A gente, como, enfim, né, trabalha mais com índice, então tá aqui, 127852, foi a venda, e aí esse cara cai. O Ibov, logicamente, faz uma cópia, o Ibov chegou aqui, dá uma leve escapada, faz aqui um pequeno piercing e depois desce. Então, de novo, a priori, se eu olhar para essa figura de forma crua e direta, é para baixo o mercado. Como eu tenho esse pequeno canal que pode ser replicado aqui no Ibov, eu tenho um ponto de inflexão. Então, se tiver que cravar é para baixo e, eventualmente, se quiser ser mais conservador, aguarda um par de dias, 2 dias, para ver o que vai acontecer exatamente no vértice desse triângulo. Bom, o Alex já tá chegando do outro lado, então pra gente fechar, Coutinho, 2 perguntas. O Wellington, que acabou de se tornar membro do YouTube, tá dizendo, o índice pode repicar até que ponto para uma nova venda, por gentileza? Intraday ou diário? Se for diário, você já tava no ponto, tá? O índice ainda tá em termos de direcional baixista, ou seja, até o 124 eu poderia vendê-lo. Se você estiver falando de intraday, olha só, rompeu aquele 125,465 que o Léo comentou a questão do candle, já rompeu com bastante espaço. Eu já não faria mais venda. Para mim, o índice agora fica como manutenção, com o objetivo no 124,463. 10h48. E o Edson Figueiredo, querido amigo Edson, sempre muito respeitoso, carinhoso, um cara sempre positivo, zero ranzinza, porque tem ranzinza de chat, né? Sabe que tem cara que acorda só pra tacar pedra. O Edson não, é o cara que acorda sempre oferecendo flor e alegria pra quem quer que seja, não é verdade, Edson? Ele tá aqui com a gente pedindo açaí. Vamos fechar aqui a tabelinha com o glorioso Edson. Vai lá, Coutinho. Açaí 3. Double clique nesse cara.
E vamos dar um zoomzão. Deixa eu só ver o que tá acontecendo. Tá, já vi. O ativo perdeu R$ 6,34, não deveria. E aí, de novo, lateraliza e sinaliza. Então, Açaí encontra, a priori, o seu fundo. Começa a montar aqui uma figura gráfica. Então, tá no mesmo ritmo dos bancões, um pouquinho atrasada. Ainda não tem uma figura que me fortaleça uma compra ou um início de processo de compra. Quem está comprado passa a estar numa situação melhor, só que eu ainda ficaria atento. Se perder o 6,34 de novo, azeda. Até porque 6,81 era uma venda, tá aqui, ó, terceira linha do FIBO, foi lá e vendeu. Grande Coutinho. Meu amigo, mais um dia juntos, muito obrigado, até amanhã. Tchau, lindão. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.